grande abraço para você da capital brasileira do Aço. Nós estamos começando o nosso Tribuna do Esporte desta terça-feira, 27 de agosto de 2013. Para você de Pinheiral, para você de Barra do Piraí, para você de Barra Mansa, para você que nos acompanha pela internet, um grande abraço. Nós estamos começando o Tribuna do Esporte e vamos falar do Campeonato Brasileiro, da festa do Fluminense. E hoje temos ilustres convidados aqui no nosso Tribuna do Esporte. Em nome da Unifoa, da Ponte Alta Veículos, do Matos Pizzaria e Restaurante, do Cicobi, do Giba Imóveis, da Aspen Concessionária Chevrolet, da Gelaço e também da Intacta para você. Lembrando, nós estaremos sorteando 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante. 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante. Estaremos sorteando também um belíssimo prêmio da Gelaço. Semana passada foi um aparelho de jantar, essa semana eu não sei não, mas qualquer coisa de boa. A Eleni e o parceiro só mandam coisas boas para cá, tá certo? Bom, nós temos hoje convidados ilustres aqui na nossa Tribuna do Esporte. Estou recebendo com muito carinho, com muito respeito, até porque aqui na mesa, vou repetir o que eu falo em todos os programas, aqui é um programa democrático e todos são flamenguistas, querendo ou não, todos são flamenguistas. Programa democrático é assim, aqui todo mundo é Flamengo, não tem esse negócio não. Estou recebendo aqui do meu lado direito José Ivo de Souza, engenheiro José Ivo de Souza, superintendente executivo do Unifoa, né, do Centro Universitário de Volta Redonda, o melhor do estado do Rio de Janeiro. Querem derrubar, mas não tem jeito não. Torcedor do Flamengo, gente da melhor qualidade, conhecedor profundo do futebol, meu amigo. Boa noite, Zé Ivo. Prazer em ter aqui no Tribuna do Esporte. Boa noite, Etinho. Boa noite, demais convidados. Esse aqui é ex-vereador, ele sabe tudo, na hora de falar é com ele mesmo. Gilberto Hugo Murta da Fonseca, boa noite. Edinho, hoje só tem craque. Além de flamenguista, só tem craque aqui. Né? Então a audiência é garantida. A audiência hoje é garantida. Só tem ex-craques e a atividade só tem eu e Zé Ivo. É verdade, é verdade. Olha, estou recebendo aqui do meu lado esquerdo 2 ex-jogadores. Eu estou até preocupado, porque essa semana foi o de Sorte, foi o Gilmar. E aí eu estou ficando meio preocupado, assim, não sei o que o cara lá está querendo fazer a seleção dele, rapaz. É um negócio bem complicado, hein? Estou recebendo aqui 2 expoentes do futebol brasileiro, 2 marcas registradas, 2 orgulhos do cenário esportivo de Volta Redonda e nacional. Jorge Vitório Coziello, né, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Daqui a pouco vocês vão ver a festa que aconteceu dos 40 anos do título. Jorge, obrigado pela sua presença aqui. Vou mandar um beijo para a Liana também, que te liberou, né? Ela não costuma fazer isso não. Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e é um prazer imenso estar aqui com vocês. E com relação ao Flamengo, logicamente eu não poderia deixar de gostar do Flamengo. Inclusive, toda vez que eu entro na minha casa, eu assovio o hino do Flamengo. Que se eu tenho uma casa, um carro hoje, é graças aos títulos, bichos que você ganhou do Flamengo. Aos títulos que eu ganhei sendo do Flamengo. Então, um abraço à galera do Flamengo e todo o meu respeito, porque eu tenho um carinho muito grande com o Flamengo. Viu? Falei que todos aqui são flamenguistas. José Maria Bernardo. Se era lateral ou se era back, porque a canela é cheia de ovo. Aí a gente vai fazer o quê? Estou recebendo aqui meu parceiro, meu irmão querido, José Maria. Bom dia, boa noite, Zé. Boa noite a todos. Primeiro você deu um susto na galera, né? Foi um negócio de desfile de moda, não sei o quê. Ô, Jorge, então é um negócio complicado. Pulseirinha rosa, pulseirinha... Cuidado com Boa Noite A Cinderela. Cristina está lançando a sua grife, né? Na primeira mostra do interior que está sendo realizada em Volta Redonda. E eu fiquei muito orgulhoso de... E essa pulseirinha rosa é para isso? Pulseirinha cor-de-rosa aqui, evento... Tenho medo, rapaz. Eu tenho medo, rapaz. Eu estive lá, sabe, Só falta ele falar que vai ser um manequim. Mas eu estou muito honrado de receber esse convite seu aqui. Esse aqui é o detalhe. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para uns irmãos queridos que estão nos acompanhando lá. O Oswaldo e a Jacira, a Amanda, o Carlos André, a Adriana, para todos eles, né? Um beijo, um carinho, com carinho de todo o nosso meio, do Giba, de todo mundo, do Jorge Vitório, do José Ivo, do Zé Maria, todos nós. Um beijo para todos vocês. Mandar também um abraço para o Eduardo Momeso, para o Almazir, né? O Salermo pai, o Salermo filho, sempre ligados com nós. Carlos Costa, sempre ligado a Carla, como é que é o nome dele? Tiago. Tiago, vai casar ou não vai casar, Tiago? Como é que é? Bom, daqui a pouco a gente manda mais abraços aqui na nossa Tribuna do Esporte. Bom, vamos começar falando do Volta Redonda Futebol Clube, que estreia na Copa Rio no próximo dia 4, antecipou para o dia 3, né? E essa semana nós fomos pegos de surpresa, porque o Wilder Alves, o repórter da Rádio Sul Fluminense, trouxe uma notícia de que o Cairo Lima estava para cair. E eu me lembro que o Cairo Lima esteve aqui no Tribuna do Esporte e eu fiz alguns questionamentos que ele não soube
explicar. No Tribunal Esportivo da Rádio Sul Fluminense, na semana seguinte, eu disse que o Cairo Lima era fraco. Aí o Wilder Alves veio contra mim. E ontem ele até citou isso lá no Tribunal Esportivo de novo. Como é que a gente pode explicar um cara que está 3, 4 meses, não tem um time definido, não tem uma base? Como é que explica? Tem explicação, Zé Ildo? Você ficar tanto tempo treinando e não ter um time base às vésperas do campeonato? Talvez você não possa garantir uma qualidade do time em 3, 4 meses, mas ter um time base. Teria que ter, um né? certo entrosamento e um esquema de jogo definido, você tem que ter. Isso é o mínimo, né? É verdade. Zé Maria. Para você ter um time base, você tem que ter entrosamento. E eu acredito que em 3 meses dá para se encontrar um time base. Com bom entrosamento. É só trabalho. É um negócio complicado. Hoje, sabe o que acontece? Está empatando com séries, está empatando com esses times da terceira divisão, quer dizer, o problema está no treinador ou está no elenco? Um pouquinho de cada coisa, né? Porque, na realidade, a gente até discutiu que o Globo entrou, voltou para o time há 15 dias atrás. E saiu daqui escorraçado. Quer dizer, o time vem há 3 meses sob o comando do Cairo, treinando para a Copa Rio, mas na realidade ele vem sendo remendado. Cada dia chega uma contratação, o Gatti mesmo não está desde o começo, ele voltou depois, foi recontratado, vamos dizer assim. Então acho que o problema maior está no planejamento mesmo, gente. Se tem o time completo há 3 meses atrás, não justifica. Aí o treinador tem que responder por isso. Agora, como vem montando gradativamente, isso cria um problema para ele também. O Vitório foi treinador, você foi treinador, sabe disso. Agora, tem responsabilidade dele? Deve ter responsabilidade. Agora, eu acho que o grande problema do Volta Redonda está realmente na questão do planejamento, né, gente? Jorge Vitório, eu deixei você por último. Primeiro porque você já foi diretor, já foi treinador dos bons, já foi supervisor, já foi auxiliar técnico. Treinador dos bons, porque ele te mantinha como titular, né? Não, Jorge Vitório é um cara decente. O cara que conhece. Mantinha como titular. O Zé Maria já está levantando polêmica sobre você. Não tinha vaga no meu time. Não tinha. Jorge, como é que explica você ter 3 por 4 meses? É falta de planejamento da diretoria ou do treinador? Cada treinador, não é só cada treinador, cada pessoa tem uma filosofia de vida e de trabalho, né? A minha filosofia de trabalho como treinador, a primeira coisa que eu observava eram os meus jogadores, né? Eu observava a característica de cada jogador. Depois que eu observasse a característica, bom, eu posso montar um time, você foi meu jogador, eu posso montar um time com esses jogadores aqui, que vai ser meu time titular, com 1 ou 2 ou 3 substituições, e eles podem fazer o quê? O Edinho pode fazer isso, o Zé Maria pode fazer isso. Então a gente trabalhar e treinar dentro daquilo que eles têm condição de fazer. Dentro do que tem em mãos, né? Exatamente. E aí você colocar o plano para executar. Ninguém é obrigado a acertar passe, a fazer gol, a acertar cruzamento, mas é obrigado a cumprir a determinação do treinador dentro de campo. Qual é a solução? É montar com o tempo ou é escolher os jogadores melhor? Eu acho que a solução é você manter pelo menos 70% do elenco. Nunca você acabar com o elenco. Você mantendo 70% do elenco, você substitui 2, 3 peças com facilidade. Mesmo que você necessite de resultados imediatos, né? Você tem que ter um time que você fala, esse aqui é meu time, pode ser jogador novo, né? Você, não sei se você recorda isso, quando eu saí do Volta Redonda, o propósito dos presidentes na época era fazer um time da região. Então eu saí daqui do Volta Redonda, em 4 anos de trabalho, eu tive apoio de todos os presidentes e das pessoas que trabalharam comigo, né? Escolhi as pessoas certas e, graças a Deus, os jogadores certos também. Então, quando eu saí do Volta Redonda, eu deixei um time da cidade. Uhum. O único jogador que tinha de fora, você lembra, era o Botelho. Era verdade. Então, o time era um time que era... Tinha identidade. Era o Almir na lateral, né? É verdade. Você já tinha saído. Era o Moita, o Luiz Cláudio. A lateral esquerdo ia começar o Alemão, que estava subindo. Depois jogou, O meio de campo era Vila, Gilvan e Bragança.
daqui da cidade. Formado no Volta Redonda. Tudo formado no Volta Redonda e eu... Esse time juvenil, esse time aí, a base dele foi campeão do mundo, né? Não é isso? Teve um título. Desculpa. E eu ainda, quer dizer, olhava o departamento com o Júnior. Eu trabalhava junto com o Júnior, eu assisti treino do Júnior, me dava com o treinador do Júnior, a gente trabalhava Em conjunto. em conjunto. E ali era o Botelho, que era de fora, o Ramon e o Amarildo. Só. E quando eu saí, eu falei, Mas o Ramon é de Volta Redonda. É, o Ramon é filho do Gambá. centroavante. É filho do Gambá, tá lá em Portugal. Então, desculpa que eu estou Lá o gripado. ponto esquerdo era quem, cara? Amarildo. Amarildo, Daqui também. o irmão do Zé Então, Reinaldo. quando eu saí do Volta Ah. Redonda, o presidente era o falecido Fausto. Fausto Procedente, que era seu vizinho, né? Aí eu falei pro Fausto, Fausto, nós precisamos para fazer uma boa campanha no campeonato. Mas não é para ser campeão, porque para ser campeão é outra É outra história, departamento, é outra história. né? Igual uma vez eu perguntei, cortando essa parte, eu perguntei pro presidente, que era aquele juiz que era presidente, que já faleceu O também. doutor Pedro Paulo. Eu perguntei para ele, o senhor quer o Queijo de quê? Melo. O senhor quer classificar, o senhor quer fazer uma boa campanha? Quer ser campeão. Ou o senhor quer ser campeão carioca? Eu falei, se o senhor quiser ser campeão carioca, o senhor vai contratar para mim só 2 jogadores, o Rivelino e o Zico. Só. O resto Só eu é comigo. ajeito aqui em casa. O resto a gente arruma. Eu ajeito aqui mesmo. É. Ele falou, não, então nós sempre fizemos boas campanhas, nunca caímos. Quando eu saí do Volta Redonda, eu falei pro Fausto, Fausto, você precisa de contratar um jogador para o meio de campo, um zagueiro e um centroavante. Porque É até ruim falar na ausência estrutura- dele. A estrutura estava montada. Eu saí daqui em janeiro e voltei em maio, que eu fui para o Oriente Médio e maio era o Ramadã lá. Era o mês de reza deles. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu fui assistir um jogo do Volta Redonda. Na época que se jogava com um centroavante, o Fausto contratou 3. Contratou até um do exterior. E foram contratados quase 20 jogadores, porque a ideia dele era ser campeão carioca. E esses garotos ficaram tudo para trás. E a partir daí não se fez E a mais. partir daí, esse time caiu para a segunda divisão. É verdade. Olha, são 22 horas e 29 minutos. Nós estamos aqui pela TV Ideal, Canal 8, Rede Cid Televisão, apresentando o Tribuna do Esporte. Lembrando para você que nós estaremos sorteando 2 rodízios de massas do Matos, pizzaria e restaurante no final do programa, e também um prêmio da Gelaço. Basta você ligar 3337-8199. 3337-8199, você liga, participa conosco, deixa o seu nome, né? Você que está assistindo pela internet, você que está assistindo pela Rede Cid Televisão, liga para cá, deixa o seu nome que você vai concorrer a 2 rodízios de massas do Matos, pizzaria e restaurante, Pascoal e também tá ligado um prêmio lá, da né? Gelaço. É? Pascoal. Um abraço, Pascoalzinho. Agora é Pascoalzinho, mas não, daquele tamanho já não tem mais, né? Deixa eu mandar um abraço pro Paulinho do Violão, pro Heraldo Queiroz, pro Paulo Vieira, o Carcará, meu amigo, José Roberto Paiva, Roberto Carlos, Bilu, Alexandre Costa, todos eles ligados aqui conosco. Meu amigo, meu irmão Alexandre Baia, preciso falar com você urgente, não é dinheiro não, hein? O Alexandre Balbi, doutor Renato, todos eles ligados aqui conosco. O Zé Carlos, botafoguense do Volta Grande. Aniversário dos seus irmãos hoje, que o seu irmão me falou. Deixa eu mandar um beijo para a Laísa e um tá beijo vendo? pro Paulinho, meus irmãos que fazem aniversário. É isso que eu tenho que fazer. Secretária Camila, aniversário da Camila hoje. Da sua Camila? É. Daqui vocês estão convidados para ir para a casa do Zé Maria daqui a pouco. Vai ter uma boca livre. 500 pessoas convidadas ao aniversário da Camila dele, lá, não vou dar o endereço daqui a pouco para todo mundo ir para lá, todos vocês são convidados. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre a festa do Fluminense, festa dos 40 anos do título de 73, né? Por que eu quero falar? Tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com o Em Jorge cima de Vitória, quem, Vitória? que é da terra, tem a ver com o Zé Maria, que é da terra, e a gente precisa aprender a valorizar as nossas coisas da terra. Eu, semana passada, pude trazer aqui o Ialdo Coutinho, o Ialdo João Estefan Coutinho, que é o primeiro e o melhor supervisor da história do Volta Redonda Futebol Clube, que é desvalorizado na cidade, que ninguém reconhece. Semana passada eu pude trazê-lo aqui, o Vitório viria com ele, mas acabou ficando gripado e não pôde. Quero te mandar um abraço, viu, Ialdo? Obrigado pela sua presença na rua, todo mundo elogiando a participação do Ialdo Coutinho. E é um grande amigo, né? Grande parceiro, né? Isso aí. Bom, essa semana aconteceu, a gente vai ver as imagens aí, a festa dos 40 anos, né? O Zé Maria e o Jorge vai ter que mostrar quem é quem ali, porque, segundo o Zé Maria, tem muita gente acabado, né? Vamos rodar aqui, vou pedir o pessoal da técnica para rodar as imagens enquanto a gente vai discursando aqui, a gente vai falando, o Jorge Vitório e o Zé Maria vai
Vai mostrando aí. Aí, quem tem nessas fotos aí, Zé Maria? Vai falando. Silveira de camisa branca e Jeremias. E o Jeremias. Nossa, quantos anos viu o Jeremias? Carequinha. Rubem Galaxy, Rubem Marco Galaxy, Aurélio e Marco- Jeremias. E Zé Maria de camisa. Eu Maria de de camisa camisa listrada. E o É. Duque lá no fundo, né? De camisa Não, branca, aquele é o Zequita. Zequita? É o torcedor ilustre do Fluminense. É, vai Rubem mudando. aí. Galaxy trabalha. É, esse aí é a camisa dos 40 Eu anos. dando autógrafo aí, um Olha que torcedor. mais. Fingindo, né? Que não sabe É. escrever, né? Tá me enganando. É mole. Roda. Muda aí. Pode ir mudando. Aí é o João Penca do João Penca, os Miquinhos Dos da Miquinhos, Mestrada, é. foi uma banda do. É. Fez muito Mico sucesso do aí. Adestrado, Foi Miquinho. goleiro por É minha ele. causa. Foi Foi. Foi goleiro por sua Pediu causa, pra me Zé? assinar na camisa dele. Eu tô dando autógrafo na camisa Foi dele. goleiro. Goleiro de pelada, né? É. Pode rodar. Igual eu era. Mas inspirado em você, Jorge. É. Aí é o Duque. O Duque tem uma Nossa. passagem interessante. O Duque tem uma história, eu falo É. sempre pra ele dizer, eu não quero bonzinho, eu quero pra casar com a minha filha, hein? Eu não quero ninguém pra casar com a minha Ninguém com a filha, minha não. filha. Quero pra jogar É, futebol. Pra jogar futebol. Duque, rapaz. Como é que é o nome do Duque mesmo, Zé Maria? É Duque Esse é o nome mesmo, dele. fica no Duque mesmo. Aqui, você só fez foto sua? Esse é o Heitor. Heitor? Heitor, que promotor do evento. Ele sabe o nome de todo mundo. Sabe o nome de todo mundo. Ele pagou todo mundo pra ficar É, entrevistando ele. essa taça do título de Você Ah, pegou vocês 73. ganharam aqui. Essa- Esse é o livro que E vocês aquele ganharam? livro É ali o livro, tem é. uma camisa dentro. Um livro enorme, mas a minha Personalizada. Eu dei de presente. Eu pra dei ela. pro meu neto, pro Kaique, de presente. Eu dei pro Kaique, falei, uma parte da minha vida. É verdade. Só tem Tá essa foto voltando, aí, né? não, Não, tem não. mais. Ele tá Tem voltando, é pra Silveira, frente. Tem Dionísio. É. Aí, Aí, Jorge Vitório. Emílio Peçanha. Emilson Pe- Nossa, ele ainda tá vivo? Passou mal lá na É, hora de mas- emoção, é. passou mal. Rapaz. Jorge que Vitória legal, faz né? qualquer um passar É mal. isso que a gente cobra, sabe, Jorge? Enquanto a gente vai Zé ver as fotos Roberto, aqui, Zé Zé Roberto, Roberto, mora em Zé Três Rios, Roberto. secretário De esporte de Jorge Três Rios. Vitória. A gente reclama, eu reclamo, quando eu reclamo, não é pra mim só, é pra mim, pra você, pro Zé Maria, pro Jorge Luiz, pro Valmir. Aí, é só risada, Aí. olha que É. coisa linda. Você sabe o que acontece, Jorge- Zé Maria? A cidade precisava resgatar isso. Só tem uma pessoa, agora o Betinho e o Dele começaram a fazer esse trabalho aqui. Mas só Aí. tem uma pessoa em Volta Redonda que, na verdade, se preocupa com isso, que é o deputado Nelson Gonçalves. Zé Ivo, a gente precisava nos orgulhar mais, seja no futebol, na música, no cinema, no teatro. A gente tem tanta gente de Volta Redonda Não, pai. como expoente, né, Zé Ivo? Antes do Sim, Vitória. Zé falar, eu gostaria, eu já dei Hum. uma opinião a Delei já há alguns anos, que Volta Redonda deveria ter o Museu do Esporte. É verdade. Certo? E todos nós, incluindo eu, que apesar de eu não ter jogado no Volta Redonda, eu fui treinador do Volta Redonda. E todos nós, não só no futebol, como também no basquete antigo, No aqui, vôlei. deveríamos ter 1 metro de parede lá. Porque eu, por exemplo, na minha casa... Mas isso era o projeto do Estádio Novo. na minha casa eu tenho, por exemplo, muita coisa de futebol. O lá. falecido Não é Ronald pouca Java coisa, tinha muita não. coisa. É troféu, é faixa, É medalha, fotografia, né? é medalha, é muita... O que eu vou fazer com isso? É. Aquilo fica dentro da minha casa, lá no escritório, eu tenho Ô. um baú cheio de revista, É. e se tivesse à disposição do público, estaria lá, pessoal. Fala, Zé. Inclusive, ele está querendo fazer um churrasco, um jantar, alguma coisa para eu ir lá à casa dele. é. E até hoje isso não aconteceu. É Sabe para verdade. quê? Ah. Esse Jorge Vitório bonitão que está aqui do meu lado. Ah. Para eu poder ver quem são aqueles que estão na Você foto. ainda lembra, né, Zé? Pra Zé Ivo, memória. não, mas você é não uma- acha que deveria valorizar? Por exemplo, a gente Desculpa tem... ter te cortado. Não, que A isso. gente tem na televisão, na novela das 8, uma pessoa de Volta Redonda. Temos. Né? Em todos os A gente- segmentos. Todos os segmentos a gente tem de trabalho, valores. você tem artista, você tem músico, E, ó, você tem a Dilma como exato. artista para uma das mais reconhecidas, você tem Muita diretor gente. de cinema, se for... Agora, Exato. no futebol principalmente, Tem o, e eu defendo o garoto, o nadador, o filho da... O Thiago. Thiago. Thiago, Pô, mas, Thiago, mas eu defendo mas- uma tese que eu falo sempre com o Edinho, que é o seguinte, Volta Redonda foi formada lá, os primeiros que vieram aqui na década de 40, por vencedores. Pessoas que saíram da sua cidade, de terra natal, para vir vencer em Volta Redonda. E criou uma geração de vencedores que são vocês. É verdade. Isso devia ser melhor explorado pela cidade. O Zé Ivo, quando além- foi sair o Raulino de Oliveira, eles tinham um projeto do museu, mas morreu o museu. Além de resgatar e, de certa forma, fazer uma homenagem a essas pessoas que brilharam no esporte, e aí nós estamos discutindo aqui o futebol principalmente,
é uma forma também da parte histórica, né? Quantos jovens hoje vivo, né? pequenos que não sabem, Que não conhece o não Jorge sabem o Vitória, o destaque Edilson que e a Volta Maria. Redonda já teve no cenário nacional. É verdade. Né? E um outro aspecto que eu acho importante, que sirva de incentivo para quem tem uma tendência, para quem tem um talento que possa seguir uma carreira, sirva de exemplo vocês para eles. É verdade. Então eu acho que tem vários aspectos Eu ganhei positivos. a semana passada uma foto que eu quero passar para você, Edinho. Uma foto do time de basquete de Volta Redonda. Tinha o Liviano? Exato, naquela época áurea. Tinha Liviano, Paulão, O Asa Carlos Branca. Mel, Asa Branca. Tá no meu carro em casa, o cara me deu aquilo lá. Você vai fazer o que com Aí aquilo, eu falei, Jorge? Pô, é claro, eu peguei. Não, depois é legal. Eu fiquei pensando, falei, pô, essa foto aqui, Mas mais pessoas precisavam ver assim. 90% deles já faleceram. Nós temos a Rejane aqui, foi a primeira jogadora de vôlei A convocada pela Rejane. seleção brasileira, que hoje trabalha na Ismel. Edinho, quantos profissionais de futebol nós tivemos na seleção brasileira? Um monte. A gente não Nascido tem. em Volta Redonda. Olha só, são 22h38, a gente vai começar a falar do Campeonato Brasileiro, porque na verdade hoje a pauta é extensa, senão daqui a pouco chega meia-noite e a gente não falou nada de futebol. Vamos começar falando do Flamengo, que é o 14º colocado com 19 pontos, perdeu para o Grêmio por 1-0, num gol que a falta quebrou o goleiro, hein, Jorge Vitória? Aquilo não é um gol para se levar, não, vamos falar a verdade, né? Aquilo, você que foi goleiro, deve ter sofrido muito com aquilo, né? Eu não sou torcedor de futebol, né? Nunca fui. Eu sempre gostei de jogar futebol e depois fui profissional de futebol. Mas eu estou notando que os goleiros, excetuando o Jefferson do Botafogo, os goleiros, a maioria dos goleiros, está faltando uma pitada de personalidade, entendeu? Também acho. De autoconfiança. Não tem né? mais. Não existe mais, o goleiro não sabe a hora que ele sai do gol, ele não sabe a hora que ele fica no gol, ele fica no meio do caminho. Olha a falta, esse é o gol. Esse é o gol, pode olhar que você vai ver o gol. Quantos gols esses goleiros estão tomando nas costas por cobertura? E eu não achei falta não, viu, Jorge? Eu achei uma jogada normal, eu sinceramente não achei falta não. Aí você vai ver agora, que a barreira abre, ó. A barreira abriu, Abriu. Ela passa Aí não tem dele, jeito. né? Se eu não me engano, Interessante que o Marcelo Moreno é um dos que, que é abriu o que ali. pula, que que tava tá na na barreira. barreira. Mas a barreira abriu mesmo. Você achou o resultado justo, Zé Ivo? Eu achei justo, não pelo que o Grêmio jogou. Não, pelo que o Flamengo não jogou. Exatamente, entendeu? Você achou O justo? Flamengo vinha de uma... E o de Flamengo uma hoje, ascensão, né? o Flamengo, pra você ter uma ideia da limitação do Flamengo em termos de criatividade, com o Elias, que não é um armador, não é um jogador É o que poder armar, ponto-chave do ele faz Flamengo. uma falta tremenda na criatividade aquilo do tudo Flamengo. fez uma Daí falta, você acho que já diz tudo da limitação que o Flamengo tem, principalmente com o esquema de jogo que o Grêmio jogou, praticamente com 3 cabeças de área, com 3 zagueiros. Foi mais difícil. E fazer um gol no início do jogo era tudo que ele queria. Elias, o grande nome do Flamengo. O que você achou do resultado, Zé Maria? Lamentavelmente é isso mesmo. O que você achou do resultado? Um resultado justo. Justo? Justo. O que você achou do resultado, Giba? Não, justíssimo. Agora, o Grêmio não jogou tanta bola assim, não. Então, Por exemplo, esse gol, você está até discutindo a falta, eu não observei muito bem. Agora, a jogada começa com um passe errado, ridículo do Gonzalez, que Não, entregou a bola de graça mas pro hoje tá Grêmio muito no mole. contra-ataque. Agora, o Flamengo, Edinho, jogou muito bem alguns jogos, mas esse jogo, o André jogou mal. Santos, o Jorge Vitória, ontem eu comentei, Jorge, não sei se você ouviu no tribunal, lá do programa do Edinho, Tribunal Esportivo, eu comentei sobre o Felipe. O Felipe, embaixo do pau, ele é bom goleiro. Pra sair, é uma lástima. E não faz Ele um não milagre. acerta Não é só o uma. Felipe, não, ué. Não, tô tem falando ninguém. porque o Edinho Nem o gosta, Jefferson. o Edinho gosta muito do Felipe. Eu gosto. E eu falo, ó, o Ele é Felipe, o embaixo do melhor, pau, ele ele é o defende melhor, bem. melhor. Mas observa a saída Ele não faz do um gol. milagre. Da bola que quando ele sai soberano, É. ele se impõe. Agora, quando sai na dividida, ele sai perdido. Jorge Vitória, você achou do resultado? O resultado em si. Olha, eu esperava uma performance melhor do Flamengo, porque o Flamengo vinha numa ascensão. Uma ascensão, Inclusive, eu conversava com alguns flamenguistas e falei, pô, estou gostando do time do Flamengo, que é um time que não tem craque, que não tem estrela, mas já está apresentando um padrão de futebol. Isso mesmo. É. E, contra o Grêmio, ele fez tudo ao contrário do que ele vinha fazendo anteriormente. E por isso que perdeu. Então, o que está acontecendo? São dois pontos que está muito importante no futebol. Primeiro, são os treinadores. Está todo mundo jogando igual. Não existe aquele treinador Que modifica. que fala assim, pô, eu vou fazer o meu time assim porque eu tenho igual o que eu falei antes, que nem quando eu estava no Volta Redonda,
Eu teve uma época que eu não tinha centroavante. Aí improvisou o Valtinho. Eu jogava com o Simvaldo adiantado e o Botelho. E o Sérgio Luiz, que era meia, voltava e jogava então, muito. Os zagueiros acompanhavam, e eu Entrava tinha o Simvaldo, Moreno que lançava muito bem, e eles entravam em diagonal, saindo na casa Esse do gol time aí. toda hora. Isso eu aprendi com o Tim, no Fluminense. Ele fazia isso com o Matheus. Agora você quer ver um absurdo do futebol? Hoje eu tenho dito aqui que hoje o jogador não precisa jogar, não. Ele precisa ter empresário. Eu vejo cada jogador. Eu falo sempre do Renato Silva. O Renato Silva jogou nos 4 grandes do Rio de Janeiro e no São Paulo. Se você fizer uma pelada que volta a dona, bota Alves, olha o nível, Alves, Edson Moita, Jorge Luiz, que é tudo back. O Paulinho Valeta, o Renato Silva não joga. Agora, você pagaria 300 mil para o jogador jogar uns jogos aí, Igor? Não, eu não pagaria não, porque a não ser que fosse o Zico, o Rivelino, conforme o Jorge Vitória falou aqui, né? O Marcelo Moreno, eu acho que jogaram uma responsabilidade muito grande nele, que ele tem que pagar 300 mil o Flamengo para ele jogar, eu acho que ele Se é que pagou, né, Zé? Se é que pagou, talvez seja um valor menor, enfim. Mas eu acho que jogaram uma responsabilidade nele que eu não faria isso não. Você pagaria, Zé Maria? Não pagaria. Não vale a pena não, né? Ele Não tem porquê não, né? momento que ele atravessa aí, não tem apresentado Nada. o esperado dele. Jorge Vitória, você apresentaria? Pagaria não? Eu acho, inclusive, eu sou da opinião que os presidentes de clube deveriam fazer uma reunião. E dentro do futebol brasileiro, que nós estamos em baixa perante o mundo, né? Fazer uma tabela de preço para treinador e para jogador. Claro. Pô, como é que pode um treinador ganhar 1 milhão? É brincadeira. Gibas, você pagaria 300 mil para o Moreno? O erro, eu acho que eu não pagaria, mas o erro para ninguém. Agora, o erro eu acho que começa lá no contrato mal feito. Exatamente. Eu contrato o jogador, Pago alugo o o jogador, eu que pago o salário do jogador. No caso ali nós estamos falando do Moreno. Aí quando vai jogar contra o ex-time dele, que detém os direitos federativos dele, mas naquele momento não é o Grêmio que detém, porque quem paga... É o Flamengo. Né? Aí eu tenho que pedir obediência pro Grêmio, se eu posso, e o Grêmio fala, só se você me pagar 300 mil que tá no contrato. Eu acho absurdo isso. E com um detalhe, né? É mentira que jogador gosta de clube. Sabe por quê? O Romário já beijou a camisa do Flamengo, do Barcelona, do Vasco, do Fluminense e vai por aí fora. Todos eles foram o clube na justiça. Todos eles foram o clube na justiça. Todos eles votam. Então, na verdade, na nossa época, na minha época do Zé Maria, do Jorge, do Giba, quando nós éramos jogadores, a gente ainda tinha um pouquinho de amor ao clube. Hugo, um beijo pra você, viu? O Hugo tá aí assistindo. Edinho. Tem um outro aspecto, que às vezes o jogador ele deixa de jogar com a suspensão por levar um cartão amarelo bobo. Não, Quer dizer, aí os 300 mil já era, porque não vai longe, o Valdívia não cavou uma suspensão do cartão amarelo no jogo do Palmeiras. Zagueiro saiu aqui da linha da grande área. Não, ele saiu rindo, debochando, né? Exatamente, Igual esse do Fluminense, mas toda hora esse Ô, Jorge, eu vou pegar um gancho que a Adinho falou aí, do jogador que fica beijando o escudo de time. Vai pra lá, beija um, vai pra lá, beija outro. O que acontece, vou pegar um exemplo que eu comentei com o Edinho. E a aliança? Não, mas a aliança é pra gata dele. Gata dele? Não, a aliança não é problema. E o selinho, o beijo do selinho? Não, Eu já não estou entendendo mais nada, Zé Maria. Jorge, olha só, Flamengo Internacional. O Juan fez um gol no final, não comemorou. Não quis comemorar. Pô, que ama o Flamengo. Mas aí ele não quis jogar no Flamengo. Se ele amasse o Flamengo, ele teria jogado no Flamengo dependendo do valor. 22 horas e 45 minutos, quero te lembrar, 3337-8199. 3337-8199, você liga, participa conosco. Laís está lá pronta para te atender. Você concorre a 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante e um belíssimo presente da Gelaço para você. 3337-8199. Você pode ligar agora, que a Laís está lá do lado do telefone. Sei que o telefone fica congestionado às vezes, mas você pode assistir. Um grande abraço para você que nos acompanha todas as segundas-feiras, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o escritório lá, Braga Crespo e Leite Associados, os melhores advogados da capital brasileira do aço, doutor Roberto, doutor Frederico e a doutora Jussara, estão sempre ligados aqui conosco. Mandar um abraço também para o Hélio Rafael, para a Elza Bracarense, a Sueli Fusati, a Solange Bracarense e a Jaqueline Estreva. Esse programa aqui tem mais assistido mais por mulher do que por homem. É um negócio que não dá para entender, não. Eu fico feliz com um negócio desse, né? E eu quero te lembrar na hora do sorteio que nós vamos sortear, na hora do sorteio que você vê. Para terminar aqui a parte do Flamengo, para a gente mudar de história. Em rápidas palavras, Zé Maria, Flamengo e Corinthians, domingo, Pacaembu, 16 horas. Corinthians não vem bem, mas o Flamengo também não dá para confiar. O que você pode esperar desse jogo? Rápido. Empate. Empate? Jorge Vitória. Eu acho o Corinthians um time ruim,
mas que dá sorte e tem um treinador que arma o time E tem muito o- bem e- taticamente para não perder e ganhar de 1-0. E tem alguma comissão de arbitragem também que favorece Agora, muito. Né? a arbitragem, inclusive, eu acho que isso aí é uma pauta que nós deveríamos falar só sobre a arbitragem. Vamos falar porque um tá programa feia a inteiro. coisa. Zé Ivo, o que você espera desse Flamengo e Corinthians? Eu acho que o Corinthians é um time mais experiente, está formado há mais tempo, embora está sendo remendado agora, né, com a saída de alguns jogadores. Mas eu acho que está num nível um pouco superior ao Flamengo. E como diz o Jorge Vitória, é um time que joga para o resultado. Né? É verdade. Joga feio, joga trancado, mas eu acho que vai levar vantagem sobre o Flamengo. Giba. Eu torço pro Flamengo, mas vai dar empate. Vai dar empate. Agora, na verdade... O único que acha que vai dar vitória É, só você, Jorge. Eu Agora, acho que o Flamengo Eu também vai achei. ganhar. agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Igual São Paulo e Fluminense. Falei, São Paulo vai ganhar. Agora tem um detalhe. Não foi? Quarta-feira, nós teremos no Mineirão, no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. Amanhã. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O Flamengo perdeu lá por 2-1, Dedé deu uma entregada legal, o Flamengo acabou fazendo 2-1. A pergunta é o seguinte, o Flamengo reverte esse placar no Maracanã, Zé Ivo? Eu acho que tem condições de reverter. O tipo de jogo que o Cruzeiro faz, ele permite jogar um pouco, ele dá espaço. E eu não acho o Cruzeiro esse time. Se você pegar o elenco do Cruzeiro em termos de nome de jogadores, não é nenhuma sumidade ali. Eu acho que é um time que está bem armado pelo Marcelo Moreira, né, se não me falha a memória. Mas ele Marcelo dá espaço. Oliveira. Marcelo de Oliveira. Ele dá espaço e eu acho que a torcida do Flamengo vai fazer a diferença nesse Giba. jogo. Edinho. Não dá Flamengo ou não dá Flamengo? Não, dá Flamengo. Eu só quero dizer o seguinte, não era para ser 2-2, não. O gol do Carlos Eduardo tem que valer 2, porque há muito tempo que não sabe o que é isso, Edinho. Zé Maria, o que dá Flamengo ou Cruzeiro no Maracanã? Quem classifica? Eu acho que classifica o Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais volume de jogo, tem mais, é mais compacto, um time mais acertado dentro de campo. Jorge Vitória. Olha, meu amigo, se fosse um jogo de campeonato, eu diria que o Cruzeiro iria ganhar. Mas é uma decisão, e decisão tem muita coisa que influi. É a raça, é a torcida, É a arbitragem. é o próprio coração do jogador. Olha só, entendeu? O astral é a gente está falando, entendeu? nós estamos Então, falando, aí eu Mas não tem sal não grosso. sei o que vai acontecer. vai ter não. sal grosso, olha só. Eu quero é ver o jogo, só isso. Nós estávamos falando de time, o Zé Ivo falou aqui, até com muita propriedade. Uma vez nós fomos jogar uma pelada no final do ano, nós jogadores profissionais e contra o time do Funcionários. O goleiro do Funcionários era o Sabino. E o centroavante do meu time era o Jorge Vitório. E o Sabino começou a embaçar. O Jorge Vitório chegou perto dele e falou assim, ó, se fizer fazer assim, eu vou quebrar sua mão. Começou a fazer Na cera. primeira dividida, o Jorge Vitória sumiu o Sabino. Sabe o que aconteceu com aquele jogador? Que, aliás, o Giba tinha até recomendado ele aqui pro Flamengo. Ele veio do Curitiba. O ponto esquerdo lá, número 11, que fez um golaço. Primeiro, Não, ele é eu meia. não tomaria aquele chapéu, o Zé Maria não tomaria aquele chapéu. Duvido, um passo para trás ganha a bola. E outra coisa, Não, deixa o cara definir, se, né? se ameaça tivesse e volta. o Williams no Flamengo ou o Ayrton no Flamengo, tinha jogado ele lá na arquibancada, amigo. passo na frente Duvido, ia ficar, o Assis tinha jogado ele lá na arquibancada. Silveira. Moisés, Silveira, tinha jogado Passo ele na lá. frente já jogava Eu de também não longe. acredito no time do Cruzeiro, não. Essa que é a grande verdade. Bom, É bom são jogador, hein? 22 horas e 50 minutos. Nós estamos apresentando o Tribuna do Esporte aqui pela TV Ideal Canal 8. Rede Cine de Televisão em nome do Unifoa, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, o 7º melhor do Brasil, de 154 pesquisados. Ponte Alta Veículos, concessionário Fiat da região. Na hora de comprar ou trocar seu carro, vai a Ponte Alta Veículos. Matos Pizzaria e Restaurante, o melhor serviço, a melhor comida, aquilo de toda, o melhor self-service da região. 40 pratos quentes e 30 pratos frios, rodízios de massa, comida japonesa. Um caldo sensacional e com detalhe. 2 rodízios de massas para você concorrer aqui no Tribuna do Esporte. É só você ligar, meu amigo Ronaldo. Estou te convidando, né, Ronaldo? Você não vem, né? Tá aqui, ó. A quantidade de craque. Só falta você aqui. Cicobi, o banco diferenciado dos outros, que tem o mesmo serviço dos outros, porém, no final do ano você recebe dividendos. Para você, para sua empresa, para o seu negócio, ligue para a Cicobi 3347-0597. 3347-0597 e a Cicobi manda alguém para você. Olha, o Jorge Vitório, eu já falei aqui agora há pouco em particular com ele, amanhã ele vai no Giba fechar um negócio. Tem 2 filhas e um filho. O Giba Imóveis tem casas prontas para você morar, com pequena entrada e o restante financiado pela Caixa Não, Econômica 3 Federal. imóveis à vista tem desconto, gente. Aí, ó.
Ainda tem um detalhe, Jorge Vitória pode comprar. Maria, Tá com vamos grana lá? mesmo? Compra pra Olha, Camila. Giba Imóveis, Vamos lá, Zé. compra, Camila. vende, financia para você. Né? Esse sem casal. Aluga, o que você quer? Giba Imóveis, 3347-0321, ali no Aterrado, pertinho da Aspen, concessionária Chevrolet, que inaugura dia 1º de setembro. Lembrando que a Gelaço está há 40 anos no mercado com o melhor gelo, gelo em barra, gelo em cubo, gelo moído para você. Na hora de comprar o gelo para o seu comércio ou para a sua casa, para a sua festa, ligue para a Gelaço 33430984. 3343-0984 e a Gelaço vai oferecer um belíssimo prêmio para você no final do nosso programa. E a Intacta é a maior e melhor empresa de segurança do estado do Rio de Janeiro e agora do Rio de Janeiro, daqui a pouco é do Rio de Janeiro também. Está invadindo o Rio, hein, Viana? Viana não é fácil não, o Coronel Viana está aí, ó, embalando o Rio de Janeiro, a Intacta está chegando no Rio para assumir, para mandar lá também, né? Olha, garantir o seu patrimônio é um negócio que vale a pena, né? Do seu e da sua família. 3336-4969. Bom, vamos falar então do jogo do Fluminense. Fluminense, que mudou o treinador, não mudou a situação, 15º colocado com 18 pontos, perdeu de São Paulo por 2-1. E ontem no Tribunal Esportivo, eu falei o que eu vou falar agora, o Fluminense adora ressuscitar os mortos, hein, Zé Ivo? São Paulo vinha, se bem que o time de São Paulo, eu acho o time de São Paulo razoável, não era para estar fazendo a campanha. O time de São Paulo, eu acho que ele vai se recuperar ainda. É um time que teve, acho que alguns problemas internos, parece. E, alguns jogadores também achando que jogam mais do que aquilo que jogam, né? Mas eu acho que o time de São Paulo ele tem um bom elenco. Então não foi surpresa o time do Fluminense, que está sendo remontado também, com muitos jogadores novos. Acho que é uma coisa até positiva se o Fluminense conseguir passar essa fase de promover esses jogadores novos. Mas eu acho que o resultado foi justo. Foi justo. Você acha que foi justo, Giba? Não. São Paulo podia ter ganho demais, né? Você acha? Acho que 2-1 não foi. Acho que foi pouco. Foi pouco? Acho que o Fluminense, ele não conseguiu, ele teve umas peças que ele perdeu, ele não conseguiu se encontrar ainda. O São Paulo, o Fluminense ressuscitou o São Paulo, né? Sempre ressuscitou. Realmente ressuscitou o São Paulo. Porque o São Paulo estava assim numa maré muito baixa, emocionalmente o time entra com aquela obrigação de ganhar 12 jogos sem vencer, né? É muita, ou 8, não sei, é muita responsabilidade, uma carga emocional. Vocês que foram jogadores, vocês sabem, né? Fica um peso, é diferente você estar ganhando. A responsabilidade era grande. A responsabilidade é grande. Achou um gol e acabou vencendo. 53 mil pessoas no campo. Você acha que o resultado foi justo, Jorge? E uns 200 quilos de sal grosso na casa. Mas se o sal grosso é besteira. Mas Agora, se você você lembrar- achou o resultado justo? Eu achei justo, só que eu achei o seguinte. A proposta de jogo do Fluminense no primeiro tempo foi uma. E a proposta de jogo do Fluminense no segundo tempo foi outra. Então, 30 minutos finais do segundo tempo, o Fluminense jogou, na minha opinião, até melhor do que o São Paulo. Tocou mais a bola, a garotada se mexeu mais, inclusive fez um gol muito bonito. Belíssimo gol. E o São Paulo Apagou. apagou. Então, o que eu acho? Eu acho que o Fluminense teria que ter entrado no primeiro tempo com a mesma proposta do segundo tempo. É time grande, É verdade. no futebol não adianta, ou você ganha ou você perde, né? A possibilidade de perder era muita, mas jogar para frente, jogar com vontade. Você acha que foi por aí que perdeu? Eu acho que foi por aí que perdeu. Zé Maria, que você foi- poderia ter igualado mais o jogo, mas o Maria. resultado foi justíssimo. Para mim é muito fácil, porque eles já esmiuçam tudo, do que a realidade olha o do jogo, passe, né? olha o passe então, do o Ganso, Ganso. para mim, me Mas deu olha o passe, alegria olha- de ver o Ganso jogar. Olha esse gol, olha o lance que vai mostrar O aqui de novo. Ganso... Olha a falha Mas do a jogo. falha do do Edinho. zagueiro é brincadeira. Não, do Edinho. E do Edinho. O Edinho tava de... Não, Não, foi o eu Edinho. não gosto de falar foi. isso não, porque penso que todo zagueiro que chama Edinho falhava assim, né? Não, mas mais ou menos. Mas aqui, olha, Mas se você eu- vê o eu toque vi do... a qualidade olha só, olha do o... Ganso, Agora a daqui a pouco a gente vai mostrar de O novo toque o foi gol. magistral. Mas Agora, o toque foi. o cara chegou Virada atrasado de na jogo. bola, chegou com a perna errada. O Edinho Ele chegou ao custou. pé Olha só, olha o errado. toque, olha o Exatamente. toque, ó. Olha, cara, a qualidade. Olha o Edinho como é que Chegou com chega. a perna errada. A gente tinha que entrar Freio de por mão baixo, puxado, eu também chutando a bola. acho. Aí eu também acho. E aí ressuscitou o São Paulo, essa que é a grande eu verdade. acho Agora, na verdade, a gente tem Santos e Fluminense e Santos, 21 horas. Olha o horário. 21 horas, sábado no Maracanã. O que a gente pode esperar, Zé Ivo? Eu acho que é um jogo bem equilibrado, porque o Santos também está com uma turma nova lá. Eu acho que é um jogo bem equilibrado, uma tendência aí de um empate. Aí. Um empate? Você, Empate, eu acho que Giba? empate. Eu falei ontem, Edinho, eu acho que o Santos vai ganhar. Você acha que o Santos vai ganhar? Mesmo sendo no Maracanã? Jorge Vitória. Eu sou Fluminense. Vai ganhar o Fluminense. Vai ganhar o Fluminense. Tá certo. E Vai você, ganhar o Zé Fluminense, Maria? vai ganhar o Fluminense.
Eu acho. Ele tem que ganhar. Tá vindo de uma derrota, entendeu? A garotada que entrou bem. E o Eduardo goleiro, é bom jogador, né? o goleiro tá melhorando bem, apesar de sair mal do gol, Mas quem é que sai bem no Mas futebol já tá brasileiro? Você já bem. falou no início Quem é que não sai? bem. Quem é que sai bem, rapaz? Ninguém Só o sai Zé. bem. Eu acho que depois que veio o advento, né, do treinador de goleiro, Aí. eles pioraram. Também tem Porque eles isso. colocam os caras para treinar os goleiros. Que nunca foi Normalmente goleiro. treinador de goleiro, Nunca ou, foi ou goleiro. era goleiro ruim, Ou nunca foi goleiro. Ou nunca foi goleiro. A maioria não foi. Antigamente era assim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Esse gol do São Paulo, esse segundo gol do São Paulo matou. Agora o gol do Fluminense foi muito bonito, hein? O Eduardo gol do é bom jogador, Fluminense, hein? o garoto, tem um garoto de futuro. esse garoto. Sabe qual é o problema da base do Fluminense? O problema é que a base do Fluminense não é do Fluminense. É de empresa, é do Américo Faria, é do irmão dele. Então eles botam o jogador lá em cima, daqui a pouco eles tiram quando quer, do jeito que quer. E aí eu já estou preocupado porque a Unimed já não quer mais nada com o Fluminense, já falou que chegou em primeiro lugar. Quer dizer, Fluminense, espere que daqui a pouco vocês vão ver. Olha só, Já tá no na buraco Copa do lá. Brasil, quarta-feira, né? Lá na Serra Dourada, no Serra Dourada, joga Fluminense e Goiás. Golaço. No Serra Dourada, né? Gol lá. Golaço mesmo. Esse gol do Eduardo aí foi lindo. Bem agora lá trabalhado. é barra. É, eu quero saber o seguinte, olha só o gol do Fluminense Fluminense. Goiás ó. é barra lá. Esse gol do Fluminense foi muito bonito, não foi não? Foi. Ó, Foi. olha só. Não, Não, jogada, ele- A né? jogada em si E foi você muito vê onde trabalhada. ele colocou estourou, a bola, é. ele colocou a bola no lugar Ele mais, colocou. mais difícil. Ele E fez você o gol, falou ele bem, chutou pro gol, ele né? colocou. No lugar mais difícil. verdade. Fazer que ele Agora, virou O cara outro segura o lugar. zagueiro. Agora, Zé Maria, quarta-feira, Fluminense e Goiás, Fluminense ganhou no Maracanã de 1-0. Fluminense e Goiás com Walter Gordo e tudo mais. Vai entrar todo mundo em campo. E aí? Presidente, E aí? diretoria, patrocinadores, vai todo mundo para dentro do campo. Que é um jogo de decisão, um jogo decisivo para o Goiás. E aí? A oportunidade que o Goiás está tendo de voltar ao cenário nacional com um grande galardão, entendeu? Vai receber bem isso aí. Ele está merecendo, está fazendo por merecer. Quem que dá, Goiás ou Fluminense? Eu acho que 1-0 dá. aqui. Eu acho que dá Goiás. Você, Jorge Vitória? Eu também acho que é jogo difícil. É, Vai e dar aí o Goiás. Jorge conhece bem, né? Porque o E Jorge foi Fluminense goleiro do e o Vila Nova. Goiás tem uma estrutura. O pessoal Vai pensa que entrar é, todo mundo no campo. Vai que entrar é todo time mundo de, no campo. Não. de Goiás, longe, mas o Goiás tem uma Você já estrutura. jogou assim? Daqui a pouco a gente vai entra falar do todo Goiás. mundo no campo. É, hein? Você já Lá jogou é, assim? Entra o presidente do campo, Entra, diretoria, todo mundo. Bandeira, tá traz coagido, esposa, é, traz eles são filho, assim. gato, cachorro, papagaio, põe tudo dentro do campo. Nós jogamos um jogo lá, acho que o Vitória era É. treinador, que o Botelho fez um gol de fundo, né, Jorge? Lembra? Você era o treinador. É. Foi contra o Vila Nova que nós Vila jogamos. Nova, é. O Jorge, o Botelho fez um gol de fundo, de lado, meteu uma trivela de fundo, fez um gol de fundo. Ganhamos lá 3-0 do Vila Nova. O Jorge Vitória era o treinador. Agora, o que você acha que o Fluminense perde o jogo, Jorge? Você Eu falou? acho que perde. Você acha que perde? É jogo difícil. Pode até ganhar, né? Mas Mas, é. eu acho Então que classifica lá o Goiás. É difícil. Quem classifica, Giba, pra você? Goiás. Por quê? Quanto vai ser o Porque jogo? lá é muito difícil jogar no Serra eu Dourada. gosto, é um bom O time. campo é grande, a grama é alta. O Goiás já está acostumado lá, treina lá, joga lá. O time, quando vai jogar contra o Goiás lá, ele estranha. Até ele se adaptar, o Goiás já tomou conta do Lá é jogo. grama mesmo, né? Aquela Aí grama. é melhor que tem no Não é Brasil aquela longe. flor né? de chão, não. Não. Mas, lá mas é o coisa. quadro, ela é melhor, Edinho, mas é completamente diferente das outras. É. Então ela trava mais, ela impede mais. O Na Goiás nossa já tá época, acostumado. Giba, o sonho nosso Não era era jogar no isso, Serra cara. Dourada, Você Giba. já jogou muito lá. Joguei No muito nosso lá, cara. sonho. O Quem Jorge jogou em Vila Nova. Outro campo que era muito bom era o Mineirão. Mineirão, é. O antigo, né? Mineirão, é. Ô, o antigo Zé, Mineirão. ô, Nossa, Zé, que gramado. antigamente o nosso sonho não era jogar no Maracanã, era jogar no Serra Dourada. Serra Dourada. Agora, Jorge, o Zé, Cada eu não te grama. perguntei. 1-0 aqui, Fluminense joga lá contra o Walter Gordo. Todo mundo tá falando que o cara é gordo. Ou ele deixa um golzinho, ou ele dá um passezinho pro gol. Ele Todo perdeu um jogo pênalti assim. aqui, né? É, perdeu. Falou que vai descontar lá. E aí, Ele Zé? vai Eu- meter mal. Eu Foi acho aqui. que o Fluminense vai surpreender nesse jogo. Você acha? Eu acho que o Goiás vai partir para cima, vai tentar reverter o resultado, e o Fluminense jogar um pouquinho fechado ali, poderá ter um contra-ataque, uma jogada de contra-ataque, ganhar esse Você jogo. acredita? Acredito. É. Eu estou Tá bom. Ah, Futebol, futebol, futebol ele é é. fantástico por isso, né? O Goiás, é muita pressão. ele não, eu não sei se ele joga tão bem assim, tendo que partir para cima, né? É. Então, Não, ele parte pra cima. ele Mas parte pra cima. lá ele... Mas eu não sei porque eu estou com um pressentimento. que Agora talvez o ele- Fluminense também está aí, com essa garotada nova, é um time que está saindo rápido da defesa para o ataque também, né? Tem isso. Então, é isso que É eu estou verdade. pensando. Agora, essa semana nós fomos surpreendidos e tem uma notícia rodando de que o Barcelona quer levar o
o Fred. Isso deve ter sido indicação do Neymar. O Barcelona quer levar o Fred. Para jogar naquele time eu não sei aonde não, mas quer levar o Fred. Será que ele joga no Barcelona, Zé Hugo? Fred? O tipo de jogo que o Barcelona faz não dá para ele não, né? Porque ele fica parado e o Barcelona tem muita movimentação. Só movimentação. Ele não joga assim. O estilo do jogo do Barcelona é de não tem centroavante fixo. Agora, Dinho, menos uns 15 quilos pra gente, no Barcelona com o Neymar de um lado, o Messi ali, o Xavi, dá para jogar. Você, Zé Maria? É verdade mesmo? Foi vinculado isso? O Barcelona que... Brincadeira, eu não acredito não? nisso. Não, Jorge Vitória, não acredito. Tem vaga para ele no Barcelona? Não tem vaga lá, não. Mas ele não é pior do que o Soldado, que o Pedro. Esses caras caras jogam. Né? O craque, ele tem vaga em qualquer lugar, eu né? também acho. O problema do Fred... Lá, a bola vai... O que não acontece no Fluminense hoje, que a bola não chega nele. Lá vai chegar. Mas ele tem que se mexer, ele tem que sair. Mas eu tô falando, o tipo de jogo dele, por isso não é Barcelona, eu acho difícil. A característica, como o Jorge Vitória falou antes, você escolhe o seu time de acordo com as características do jogador, você vai tirar o máximo dele. Claro. Eu acho que o Fred, no esquema do Barcelona, o Fred... Mas ele pode ficar como uma opção para mudança de sistema de jogo. Sabe por quê? Porque o esquema do Barcelona também está batido. Agora, o Fred tem um problema muito sério. Ele tem dois amigos inseparáveis, que é o Johnny e o Walker. Aí não vai jogar no Barcelona. Tá certo. E a idade também, né? Ainda tem isso, né? Olha só, essa semana nós somos surpreendidos também pela aposentadoria do Deco. Agora, ele aposentou ou ele nem chegou, hein, Zé Maria? A chinelo também aposenta? Eu vou pedir uma matéria dessa aí. O cara aposenta de chinelo, eu li isso aí. Já demorou a aposentar, né não, Zé? Hein? Demorou, né? Demorou. Demorou, ele já está Jorge? aposentado. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que respeitar o que o cara fez na vida dele e o futebol que ele jogava. Agora tem uma coisa 800 mil para jogar que ele ganha pouco. Eu não vou discutir o salário, que isso aí quem fez contrato... É que é o burro, o Giba fala isso. O problema é o seguinte, a idade, você foi atleta, a gente que foi atleta, quando vai chegando, a idade vai chegando, começa a vir uns problemas. Vem os problemas musculares, vem problema de joelho, vem o cansaço, tem uma série de coisas. Tem jogador que às vezes fica com uma certa idade e não tem contusão, joga até 35, 36 anos. Júnior jogou, Zé Roberto. Esse rapaz joga 2, 3 jogos, tem um problema. Então a massa muscular tem a massa muscular. Entendeu? Igual o Fred. O Fred, se não ficar treinando direitinho e tal, tem problema muscular. É verdade. Foi boa a hora, né, Zé, de ter aposentado. Aí você pega aquele do Grêmio, Zé Roberto. Zé Roberto, cara fininho, magrelinho. Zé Maria ia jogar até os 50. Porque Zé Maria... 37, até os 37. Assim, a gente fica... Eu lembro meus últimos anos de jogar. Deus, é uma pena o Deco parar, mas é o que ele falou, a questão da idade. Irreversível. Agora, no ano passado, os jogadores que gostavam de ver o jogo deles é o Deco, o Zé Roberto, o Sidorf já estava jogando, e o Juninho no Vasco. Aí você olha bem, tudo jogador com mais de 35 anos. Nós temos 39 no Brasil, né? Acima São os melhores jogadores que eu vi em atividade do ano passado para cá. Nós temos 39 no Brasil, no futebol brasileiro. Nós estávamos discutindo entre os jogadores, que só tinha ali acima de 60, né? Você falando, Sidorf, ele vai chegando um momento do jogo que ele vai lá pro lado do oposto do treinador e fica andando na beiradinha do campo, só orienta do lado de cá e o treinador dele orienta do lado de lá. Isso é tratado no vestiário, combinado, e todos os jogadores sabem que o Sidorf está orientando. Ele vai falando aqui, pega aqui, ali, sai aqui, e o treinador do outro lado, porque não dá para gritar. Não dá. 50 metros. Mas o Sidorf está... Mas esses jogadores que eu falei aqui são jogadores que eram muito comuns na época que vocês jogavam. Entendeu? A gente vai começar a falar do Botafogo daqui a pouco, mas eu quero falar outra coisa do Sidorf. Eles estão dando moral demais para o Sidorf, a imprensa do Rio de Janeiro já não aguenta mais o Sidorf, as grandes rádios do Rio de Janeiro já estão metendo porrada no Sidorf, porque ele quer ser o cara, ele quer fazer todo mundo, já agrediu o Gilberto esses dias. E outra coisa, perceba o que eu vou falar, eu tenho falado aqui, o Zé Carlos está lá na Volta Grande me assistindo, também vai ficar na bronca. O Sidorf joga os primeiros 15 minutos muitíssimo bem, encosta de um lado do campo, quando não está de um lado, está na centroavante parado, depois nos últimos 15 minutos do jogo ele corre igual maluco, o cara fala, nossa, tá vendo lá? 45 do segundo tempo ele está dando pique, tá nada. Ele se poupou o jogo inteiro. Daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo. Bom, são 23 horas e 6 minutos, nós estamos aqui com o nosso Tribuna do Esporte, aqui pela TV Ideal, Canal 8, Rede Sim de televisão, em nome do Unifoa, do
Ponte Alta Veículos, do Matos Pizzaria e Restaurante, do Cicobi, do Giba Imóveis, da Aspen Concessionária Chevrolet, da Gelaço e também da Intacta. 23 horas 6 minutos, lembrando para você, nós vamos sortear daqui a pouquinho dois rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante e vamos sortear também um belíssimo prêmio da Gelaço para você. 3337-8199, 3337-8199. Você que nos assiste também pela internet, de Barra Mansa, de Resende, de fora do estado do Rio de Janeiro, que está assistindo pela internet, pode ligar, pode mandar, ligar e deixar o nome da cidade que você está falando, que nós estaremos sorteando aqui. Só que se você morar em outra cidade e for sorteado, você vai ter que vir aqui buscar o prêmio, né? Mas são 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante e também um belíssimo presente da Gelaço. Na semana passada foi um aparelho de jantar. Tomara que seja outro, né? Eleni, estou contigo, hein? Bom, são 23 horas e 7 minutos, vamos falar do Vasco, que hoje é o 11º colocado com 20 pontos, empatou com o Corinthians em 1-1, que é o 5º colocado com 26 pontos. E, na verdade, o José Ivo de Souza, o engenheiro José Ivo de Souza, meu amigo, meu parceiro, representante do Unifoa, né? E o Corinthians, na verdade, poderia ter liquidado o jogo já no primeiro tempo, acabou achando que estava mole, que vencia quando quisesse, e só não perdeu no segundo tempo porque o time do Vasco realmente não é ainda um time que a gente possa confiar, né, Zé? O Vasco é um time que está conseguindo sobreviver. No início do campeonato, todo mundo achava que o Vasco era um forte candidato ao rebaixamento, o que não está livre ainda. Olha o gol do Corinthians, olha a bobeira do gol do... Para muitos daqueles times que estão na faixa ali de 15 pontos ali, né, até 20 pontos, mas o Vasco conseguiu talvez juntar alguns jogadores que estão precisando se afirmar no futebol. Né? E aí o comprometimento, a correria e o envolvimento com o resultado acaba ajudando o Vasco. O Vasco conseguiu reunir alguns jogadores com esse espírito. E que hoje a transpiração, às vezes, é mais importante do que a inspiração, porque a inspiração falta muito. Então, quem tem um pouco mais de transpiração acaba compensando. Eu acho que o Vasco está um pouco nessa linha aí. É verdade. Bom, são 23 horas e 8 minutos. Deixa eu ir rapidinho um comercial. 2 comerciaizinhos que a gente precisa rodar. Em seguida a gente vai continuar falando aqui do empate do Vasco com o Corinthians. Fica aí. Não liga não. Não sai daí não. 3337-8199, 3337-8199. Você liga e participa conosco. Tá certo? Dá uma ligadinha para cá e deixa o nome, o endereço, o bairro que você mora, que nós estaremos sorteando para você aqui no final do programa 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante e um presente da Gelaço. Já já nós estaremos de volta. Tranquilidade e proteção para você e sua família aproveitarem momentos felizes. Intacta, nossa marca, sua segurança. Você e sua família merecem o melhor. Na festa, na sua casa ou no seu comércio, escolha o melhor. Escolha gelo da Gelaço. Em barra, cubo ou triturado, escolha Gelaço. Feito com água filtrada com total garantia. Gelaço, o melhor gelo. Telefone 3343-0984. Giba Imóveis oferece oportunidade única para morar ou investir. Casas residenciais construídas no Vale do Ipê, o melhor loteamento da Califórnia. Excelente localização com quintal, estacionamento para 2 carros e ótimo acabamento. Você entra com um pequeno valor de recursos próprios ou FGTS e financia o restante pelo sistema financeiro da habitação. Não perca esta oportunidade. Agende uma visita e comprove. Giba Imóveis, a imobiliária da família. 3347-0321. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. Contatos pelo e-mail contato@tvideal.tv.br. Vamos ter uma conversa? Dinheiro é coisa séria.
Você precisa pensar no seu futuro. Você já foi no Sicoob? Lá, investimento rende um montão. Tem participação nos lucros. E se você se comportar, pode ganhar um carrão. Investimento premiado Sicoob. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 3 Corollas. Por que continuar com o seu banco, se você pode ganhar com o Sicoob? Ouça nossa dica. De futuro a gente entende. Sicoob, na sua vida é de verdade. Há momentos em que valores são passados de geração para geração. Valores que foram importantes no passado, no presente e serão no futuro. Um dos grandes segredos para que a nossa empresa fosse sólida foi nunca ter descuidado da segurança. Encare a segurança como investimento. Intacta, nossa marca, sua segurança. Às 23h12, nós estamos de volta aqui com o nosso Tribuna do Esporte pela TV Ideal, Canal 8, Rede Sim de Televisão. Lembrando para você que o nosso telefone está à disposição, né? 3337-8199, você liga, participa conosco. 2 rodízios de massas do Matos, pizzaria e restaurante, um belíssimo presente da Gelaço para você. Vamos continuar aqui no jogo Vasco da Gama e Corinthians. O José Ivo já disse que foi justo o resultado. Você, enquanto a gente mostra os lances ali, a gente vai participando, né? Ô, Giba, o que você achou do jogo? Achou que foi justo? O primeiro tempo foi Corinthians, o segundo tempo foi Vasco, mas o volume do Vasco no segundo tempo foi bem maior do que o do Corinthians no primeiro? Então o Vasco vai ser melhor sorte, até para dar uma... Mas acontece o seguinte, se o Corinthians não tivesse menosprezado o time do Vasco, tinha feito 3 no primeiro tempo, matava o jogo, hein? O Corinthians não tá com... É o que o Vitória falou, o Tite arma o time muito bem para ganhar de 6-0. Se ele mete um gol... E outra coisa que eu vou te falar, Edwin, no jogo contra o Grêmio, que o Cris jogou, que eu critiquei, o Dorival Júnior de botar o Cris para jogar, o Cris entrou lá, jogou, ele falhou, furou mesmo, e foi o primeiro gol do Vasco, do Grêmio, que isso é decisivo, do jeito que o Grêmio joga, do jeito que o Corinthians joga, muito fechadinho, se eles metem um gol, para você tirar essa diferença, é muito difícil. O Cris falhou no primeiro gol do Corinthians. De novo. Na verdade, é uma bola nova. Zé Maria, o que você achou do resultado? Eu acho que o Corinthians merecia a sorte melhor. O Corinthians? Porque o Corinthians é um time que tem um padrão, um estilo de jogo. Todos os jogadores, você pode pegar jogo por jogo, todos eles têm acima da média a atuação de cada um dos jogadores. O treinador pode contar, ele confia que o jogador, que ele espera do jogador, o jogador rende. O time do Corinthians é um dos melhores times que tem no Brasil. Se não for o melhor, é candidato ao título. Você, Jorge Vitória, o que achou do resultado em si? O resultado em si foi aquilo que o Giba falou. Primeiro tempo, o Corinthians merecia ganhar de 1, de 2, de 3, sei lá. E no segundo tempo o Vasco fez um bom jogo, conseguiu um gol e lutou por um resultado, que é o que é importante no futebol. Ele lutou por um resultado e conseguiu. E você vê, né, gente? O Éder Luiz... Foi sacado porque foi negociado, entrou o Marlone, que é uma bela de uma promessa. É verdade. O Marlone Não, o que eu li nos jornais é que ele conversou com o treinador que não gostaria de participar do jogo, porque ele poderia comprometer os companheiros dele, entendeu? Quer dizer, ele podia machucar, então ele achou melhor ele não jogar. Isso deu uma polêmica interna lá, porque o Dorival se sentiu traído. Eu vou falar, deixa a gente vai falar sobre isso. Nós somos filhos da pauta. Olha, eu quero lembrar para você que o Assento Ambientes, ali na Paulo de Fronteira, no edifício Plaza, faz o planejamento do seu escritório, da sua casa, da sua sala, do que você quiser. Belíssimos móveis na Assento Ambientes. Assento Ambientes fica no Plaza, no térreo do Plaza, aquele edifício preto ali da Paulo de Fronteira. É só você ali procurar qualquer um dos vendedores lá, né? Você procura e Assento Ambientes, vai na sua casa, faz um planejamento para você, tá certo? Móveis com belíssimos móveis com qualidade, móveis de categoria internacional, não é os Carnora não, mas de categoria internacional. Se você quer decorar a sua casa, decorar a sua sala, Assento Ambientes, lá no Plaza, ali na Paulo de Fronteira. Com detalhe, né? É para sua sala, para o seu escritório, para o seu consultório, todo tipo de móvel com qualidade. Arquiteto à sua disposição, belíssimos vendedores, né?
você pode ir lá, que eles te atendem com o maior carinho. Atendimento personalizado. Assento Ambientes. Não Belíssimo esqueça. vendedor que você falou, mas belíssimas vendedoras. Tá? O negócio, Dona Amélia, não tem nada com isso não. O pega Giba que mal. tá falando, hein? Deixa eu falar aqui. Agora, eu queria que você falasse duas coisas. Deixa eu começar pelo Zé Ivo. O Dorival Júnior ficou na bronca com a venda do Éder Luiz. Agora, o time do Vasco já não tem esse plantel todo, o Zé Ivo. E ainda vende o Éder Luiz na hora do jogo, que não vendeu na segunda-feira. Dá para entender? Bom, aí a gente não sabe, o Vasco também está raspando lá o taxa. E aí, você sabe que a CND não foi aprovada, né? Para pagar. O financiamento dele não foi aprovado. Para pagar déficit e tal. Eu não sei, enfim, eu acho que o Éder Luiz também não é um jogador assim que desequilibra. Não é isso tudo, não? Não é isso tudo, não. Não acho que isso aí tenha. Tanto é que o Giba falou aqui, às vezes entra um jogador novo lá que não está tendo oportunidade. O Éder Luiz é um pouco limitado, só quando o Vasco tem que jogar no contra-ataque, o outro time se abre muito, é que o Éder Luiz consegue fazer alguma coisa. Então eu não vejo assim como problema o Dorival Júnior lamentar tanto assim não. Ô Giba, o que você acha? Acho que o Dorival Júnior só ficou melindrado, Edinho. Não porque ele está perdendo um jogador, que para compor o elenco até que o Éder Luiz, com a volta do Fagner, ele subiu um pouquinho de produção, porque está muito mal. Mas é porque o cara fica sabendo, pelo que a gente soube, ele ficou sabendo depois. Não, ele negociou mas e depois ficou sabendo. Então, o cara está contando o jogador, ele faz o planejamento para contar o jogador. Não estou nem discutindo a qualidade técnica do Éder Luiz, não. Aí chega no dia, lá na véspera, ou no dia de manhã, no domingo, o Éder não pode mas aqui, foi vendido, ou o Éder não quer jogar. Mas a decisão foi do Éder, viu a entrevista do Éder falando que ele decidiu com a família dele, mas o Éder tem 31 anos. Que estava sendo negociado. Mas ele podia ter falado que estava já tinha sido negociado. Já tinha. Não, ele tinha a opção de jogar, Edinho, de repente, o Éder. Mas aí machuca quem banca ele depois. Mas o Dorival mesmo podia achar que ele não devia jogar. Você jogaria, Jorge? O problema do Dorival é que ele foi o marido traído. Então, mas você jogaria se você estivesse no lugar do Éder, Jorge? Você jogaria? Eu jogaria. Você jogaria? Eu gostava de jogar, né? Sim, mas ele se machuca, como é que faz, Maria? Eu estava jogando aqui do Fluminense, o Volta Redonda do Fluminense aqui no Raulino de Oliveira. Eu estava jogando aqui e no primeiro, eu caí, final do primeiro tempo. O Carlos Alberto me deu um carrinho fora do campo, que ele foi me buscar lá fora do campo. Eu saí, quando eu fui voltar, eu já estava substituído. Aí eu queria pegar o médico. Eu queria pegar o médico. Ele que era Eduardo Brito. Às vezes até o próprio adversário já manda trocar o adversário. Eu não sabia que eu já estava negociado com o Internacional de Porto Alegre. Que não era nem para eu ter jogado aquele jogo. Eu fiquei sabendo no vestiário. Não. Agora, olha só. Eu jogaria e ainda faria a despedida ainda. Vai ser meu último jogo, que eu vou para tal lugar e ia na queria voltar. Mas é por isso que eu falei para você que na nossa época era diferente. Cada um tem uma mentalidade. Não. A mentalidade de hoje é diferente. É verdade. Hoje, se negociar no domingo de manhã, ninguém joga mais. Na hora do jogo... eu tô cansado de transmitir jogos pela Rádio São Fluminense, que chega no vestiário, o fulano não está. Ué, mas o fulano não está por quê? Acabou de ser negociado no vestiário. Acontece cada coisa do jogador que eu fico admirado. O Antônio Carlos, que está no São Paulo agora, ficou sem jogar no Botafogo. O Botafogo teve que botar num jogo o André Bahia pelo lado direito, com o pé esquerdo, todo torto, tomou gol. Porque o Antônio Carlos, que não queria jogar o número de partidas, 7 partidas, tinha feito 6 partidas, para poder mudar. Eu acho absurdo, ele é profissional, pô. Ele tá lá, tá recebendo, tem que jogar. Mas nós estamos falando dessa questão, da irresponsabilidade do cara. O problema é que o cara fica com luva atrasada, com direitos autorais atrasados, com direito de imagem atrasado. Aí o clube tem moral de falar o quê? Olha só, deixa eu abraçar o Carlinhos aqui, torcedor do Flamengo de Resende. Tá assistindo pela internet, mandar um abraço aqui para todos nós, para todos vocês, viu? Obrigado. O Valdir... Pra quem? Hein? Carlinhos? O Carlinhos é torcedor do Flamengo. O Valdir de Souza, do bairro Boa Sorte de Barra Mansa, tá assistindo pela internet também, mandou um abraço. Tá mandando um abraço. E o Marcelo, torcedor do Flamengo, gerente do Banco Itaú. Esse aqui é meu amigo, esse aqui já sabia que ele ia ligar. De Florianópolis, está assistindo pela internet, está mandando um abraço para você, Jorge. Vitória para você, Zé Maria. Muito obrigado. Torcedor do Fluminense. Um abraço para ele também. Torcedor do Fluminense, né? E o Serginho, torcedor do Fluminense também, gerente do Bradesco de Cuiabá.
Esse aqui, rapaz, é um apaixonado pela camisa do Fluminense. Num dos feirões que eu fui fazer em Cuiabá, levei uma camisa do Fluminense para ele. Ele foi trabalhar de camisa do Fluminense no dia seguinte, você acredita? Desse tamanho, assim, 1,50 m de homem. Mas gente da melhor qualidade. Tá mandando um abraço, tá aqui assistindo pela internet. Eu quero te agradecer, viu? Agradecer o Serginho, agradecer o Marcelo, o Valdir, o Carlinhos. E, na verdade, ele até comentou agora há pouco de que nós estamos com um problema de estar travando na internet. A gente está cansado de falar para uma assim, que cede a internet para a gente, e eles acabam, o Coronel Viana paga 20 megas, eles põem 3, 1,5, 2, quer dizer, aí é difícil, né? Essa que é verdade, tem que reclamar não para ver se assim toma juízo, né? Olha, nós teremos Vasco e Cruzeiro no Mineirão, domingo, 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Zé. É um jogo complicado, porque talvez se o Cruzeiro, por exemplo, for eliminado na quarta-feira, isso talvez possa influenciar no resultado, no desempenho do Cruzeiro no domingo. E eu acho que depende um pouco do Juninho também. Se o Juninho estiver inspirado, o Vasco tem chance. E o Vasco tem um jogo mais fácil na Copa do Brasil. Pode botar reserva, né? Na quarta-feira. Embora a Copa do Brasil já tenha algum histórico aí de decepções. Mas esse Nacional do Amazonas lá, ele não é a mão, não. Mas ele eliminou a Ponte Preta, que estava numa fase ainda um pouquinho melhor. Eliminou mas perdeu o Coritiba. Perdeu lá de 2-0, Zé. Tem que ganhar aqui de 3-0. Sim, eu acho que pelo resultado que teve lá, eu acho difícil. Eu não tenho, o jogo lá, o Vasco não jogou bem, não. Mas eu acho que é um jogo que o Vasco tem chance, pelo menos, de buscar um empate. Acho muito difícil pro Vasco. Acho que lá, o Cruzeiro, jogo de campeonato, assim, não é como o Jorge falou, Cruzeiro e Flamengo aqui, diferente. É difícil. Eu acho que o Vasco, eu vou te falar que esse jogo do Cruzeiro lá é muito mais difícil do que o jogo que o Vasco fez contra o Corinthians. Zé Maria. Eu acho que o grande nome desse jogo vai ser o Dedé. Vai querer dar a volta por cima desse último jogo que ele fez aí. Aquela lambança que ele fez, ele vai tomar conta daquilo ali, não vai dar pro Vasco, não. Jorge Vitória. Olha, o Dedé, ele pode errar, porque todo jogador erra. Mas a gente não pode deixar de dizer que ele é um grande jogador. Jogador de seleção brasileira, como é que você vai falar? O cara errou, fez um gol contra. Pô, peraí. Né? É igual o goleiro quando toma um frango lá uma vez ou outra. Você fala, tomou e daí? Fazer o quê? É verdade, é verdade. Agora, nós teremos quarta-feira em São Januário. Quinta-feira em São Januário, o Vasco e Nacional. O Vasco venceu lá de 2-0. Você acha que o Vasco deve jogar com misto ou jogar com o time titular, já que ele pega o Cruzeiro no final de semana, Zé? Eu acho que ele pode aproveitar, jogar com o time titular, mas fazer experiência com alguns jogadores nessa mesclagem que ele está fazendo de novos jogadores também. Eu acho que ele pode dar chance a algum jogador que não teve ainda. Giba. Se der chance, como o Zé está defendendo essa tese aqui, acho muito pouco. Eu acho que o time, enquanto ele não está encorpado, entrosado, ele tem que jogar o máximo possível. Ou seja, então, Maria, eu colocaria o titular para jogar. Até porque, se a gente pensar numa... Quer dizer, não estou menosprezando não, gente, mas pensar na fragilidade nacional, eu vou fazer um ótimo treino. Você, Zé Maria? Tem que ser firme, tem que ter esse equilíbrio. O time titular? Tem que ser o time titular. Tem que ser, porque o Vasco veio de uma fase, muito tempo numa fase ruim. Ele tem que se firmar cada vez melhor. Você colocaria independente da competição. Eu sou a favor de todas as partidas jogar o time titular. Eu também. Se por acaso tem um outro jogo, eu acho que o repouso, a alimentação, menos treinamento, para que o corpo humano recupere para poder jogar. E ter substitutos à altura. Se por acaso tiver um ou dois jogadores que não estiver bem, é o time titular, tira quem está ruim e põe quem está bem. É a minha opinião. Porque futebol não é brincadeira, não. Já chega, desculpa de eu até mudar um pouco o tom da conversa, uma coisa que eu sempre quis falar é sobre essa Lei Pelé. Nossa, isso é o que acontece? Câncer do futebol. A empresa forte, você tem funcionário bem pago, funcionário recebe em dia, você paga a luz, paga a light, você paga tudo. Então, o que eu acho que deveria ter sido feito? Que qualquer jogador de um clube, até os 24, 25 anos, pelo menos 50% do passe deveria pertencer ao clube. Certo? Aí depois faria o contrato, aí era de acordo com o contrato, né? Porque o que acontece? Você vê antigamente, por exemplo, o Flamengo deve 10 milhões
Hoje deve 750. O Flamengo deve 750 milhões. Mas que bom, né? Mas tem o Zico que vale 1 bilhão, tem o Andrade que vale tanto, tem não sei quanto que vale tanto, tem o Raul. Pô, acabou. O Flamengo não deve nada. A relação ativo-passivo é positiva. Você está entendendo o meu raciocínio? Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo que os jogadores, os treinadores estão ganhando dinheiro. Os empresários. Certo? Os empresários. E os funcionários do clube, a lavadeira, a passadeira, o roupeiro, fica 4 meses sem receber, 5 meses sem receber. E o clube fica endividado de INSS, de uma série de coisas, piora sempre. E os dirigentes cada dia mais ricos. Esse que é o problema. Eles quiseram fazer uma comparação com a Europa, com a Espanha, com a Inglaterra, que começa o campeonato, os ingressos estão todos vendidos. É diferente. Olha só, são 23 horas e 27 minutos, nós estamos aqui na TV Ideal, Canal 8, Rede de Televisão, apresentando o nosso Tribuna do Esporte, em nome do Unifoa, 33408400, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, o 7º melhor do Brasil, pós-graduação, mestrado, também tem no Unifoa, 33408400 ou www.unifoa.edu.br. Ponte Alta Veículos, o seu concessionário Fiat na região. Na hora de comprar ou trocar o seu carro, procure um Fiat, o carro mais vendido no Brasil há 13 anos. Isso mesmo, meu amigo. 3340-6300, via Sérgio Braga, 1167, na Ponte Alta, aqui em Volta Redonda. Tá certo? Um abraço para o seu Elias, para o Guto e também para o Caio, para o Fábio. Todos eles estão sempre ligados aqui conosco no nosso Tribuna do Esporte. O Matos Pizzaria e Restaurante é a melhor comida aquilo de toda a região. São mais de 40 pratos quentes, mais de 30 pratos frios, rodízio de massas, rodízio de caldos, comida japonesa e tem mais. Na hora de comer a sua pizza, Matos Pizzaria e Restaurante, 3348-3420, entrega quentinha para você. Quentinha, né? Um abraço para toda a rapaziada do Matos, para o Nelson, para o Marcelo, estão sempre ligados aqui conosco. O Cicobi é um banco diferente, um banco que tem o que todos os outros bancos têm, cartão de crédito, desconto duplicata, talão de cheque, não tem problema. Só que tem detalhe, né? Nos outros bancos você paga, no Cicobi você recebe de volta. No final do ano, você entra nos dividendos do Cicobi e você pode ligar para você, para sua empresa, pessoa física ou jurídica, 3347-0597. Um beijo para a Giovana, para a Ritiane, um abraço para o Eduardo, para o Rafael, para todos eles funcionários do Cicobi ali no Retiro ou também em Barra Mansa, 3347-0597. Giba Imóveis, a imobiliária da família. Tudo que você quer, a Giba Imóveis faz. Compra, vende, financia, aluga e com detalhe, casas prontinhas para você morar ou para você investir, para ter um retorno, né? No Vale do IP, no bairro de Fátima, ali no Califórnia. 3347-0321. Liga lá para a dona Jussara, é ela que manda lá na Giba Imóveis, é ela e a Carol. O Giba não manda nada, ele e o Hugo são nada, só paga, tá certo? E a Giba Imóveis fica ali em frente à Aspen, concessionária Chevrolet ali no Aterrado, né? Eu fico dividido, né? Porque eu moro pertinho da Aspen e pertinho do Giba Imóveis. Bora tomar café. Quando o Theo tá lá, você toma café com o Douglas. Aí eu pago. Quando o Theo não tá, você aí eu toma vou lá, café porque comigo. senão o Douglas ele não paga, né? E a Aspen é o concessionário Chevrolet da região. Aliás, essa semana nós pudemos olhar lá um Prisma, amigo. Um Prisma, belíssimo Prisma, que a Camila, né? E o George compraram lá na Aspen. A Gelaço está há 40 anos no mercado, fazendo o melhor para você e para a sua família. Gelaço, 33430984, vai oferecer um prêmio para você daqui a pouquinho. A Intacta, a maior empresa de segurança do estado do Rio de Janeiro, com homens armados ou não, né? Com guardas, câmeras, sistema de câmeras, lá no Unifoa. Só agora foram 60 câmeras que vocês contrataram, você viu isso? 60 câmeras, né? É verdade. E olha, a Intacta não é fácil não, tem qualidade, né? Tem responsabilidade com homens armados ou não. É uma empresa que leva a sério o patrimônio dos seus clientes, tá certo? E a Intacta é 3346-4969. Jorge Vitória está me olhando assim, que ele deve fazer. Como é que esse careca lembra isso tudo de cabeça sem ter nada escrito? É a idade, né, Zé? Mas eu sou garoto, sou jovem, né? Sou jovem. Olha só, vamos falar do Botafogo. Moda agora. O que aconteceu com o Botafogo? Meu amigo Douglas da Aspen está lá assistindo, falou para falar bem do furacão dele, ele que foi jogador da... Tá feliz da vida, então. Agora, na verdade, Zé Ivo, 2-0 foi pouco, né? O que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo, na minha opinião, ele não tem um elenco para ir bem até o final do campeonato. Não tem um plantel a nível, né? Tem um plantel para disputar um campeonato longo. Eu acho que ele tem um padrão de jogo muito bom, o Oswaldo de Oliveira conseguiu dar um padrão de jogo, tem um diferente esquema bem até, definido. Diferente. Mas ele não vai ter time, elenco
para ir até o final. Eu acho que as condições do campo também lá naquele dia também prejudicaram um pouco o Botafogo, tem um toque de bola, né? Enfim, mas o Atlético dominou completamente o jogo, o resultado foi justo. E agora tem um detalhe, naquele jogo o Vitinho não jogou, o Lodeiro não jogou, o Sidorf não jogou, o Rafael Marques não jogou, o lateral direito, o Gilberto não jogou, o lateral esquerdo não joga nem no meu time de pelada, que é ruim que só. Na verdade, aquele jogo não era o jogo do Botafogo. Eu estou falando, talvez as condições do gramado. Do toque de bola. Agora, para ser campeão, não pode escolher gramado, não, Isaías. Sim, eu não estou dizendo que tem que escolher, mas eu acho que... Não foi propício. Não foi propício e aliado é que eu estou falando. O Botafogo não tem elenco. Uma tarde boa, né? Para poder manter um ritmo de jogo até o final do brasileiro. Edinho, primeiro pro Douglas, um abraço pro Douglas. Né? É verdade. Porque melhor do que essa vitória só o Abitz. Só o Abitz. E o Alvará. É verdade. Sabe o que eu estou falando? Agora... assim, não jogar, Edinho, mas não quero tirar o mérito do Atlético Paranaense. O futebol, o esporte em si, o futebol, tem um lado emocional. Por que um time vai na casa do adversário e não se impõe como ele se impõe? Só quando ele tem muita categoria, quando ele está na casa dele. A gente até discutiu a questão do Flamengo jogar lá em Brasília, que é totalmente diferente, embora a torcida, a quantidade, seja a mesma ou maior que no Maracanã, mas no Maracanã tem aquela áurea toda, aquela emoção toda. Tem muito, o ar é diferente. Tem muito do emocional. O Vitória jogou, o Jabaré jogou, sabe. Tem jogo que você vai confiante, você vai para cada adversário, você sente time. O Atlético tomou conta do jogo, então eu não quero tirar o mérito do Atlético. O Botafogo realmente não se apresentou como... Mas por quê? Porque o Atlético não deixou o Botafogo respirar. Lá no Dorival de Brito é muito difícil jogar contra o Atlético. O Atlético é um time que conhece bem o campo, conhece o clima, conhece o campo, é um time mais forte fisicamente que o Botafogo. Mas só queria lembrá-los, meus queridos e compíscuos convidados, que o estádio foi o Dorival de Brito. Não foi a arena mas é pesado. Mas lá é o campo do Paraná, não foi o campo do Atlético Paranaense, não. Do Paraná, que é do lado. Então. Do lado, pertinho do lado. Sim, não tem, mas não é o campo do Atlético. Não, então não tem essa história de que jogou dentro de casa, não. Não, jogou dentro de casa. Mas lá é dentro de casa. Mas você acha que o Botafogo que não jogou, então? Mas o Botafogo, o elenco é muito fraco perante o elenco do Atlético. Amanhã os caras vão me pegar na rua. Eu vou falar que você está falando. Não estou falando assim, não. É fraco diante do que apresentou, o que foi colocado em campo. O que foi colocado em campo é muito inferior ao Atlético Paranaense. 2-0 foi pouco. O Jorge Vitória. Só um detalhe antes do Vitória, se você me permite, Jorge. É o seguinte, você vê que o Botafogo jogou no meio de semana sem o Sidorf e jogou muito bem. Foi com o Sidorf lá e não jogou nada. Quer dizer, a gente fala, faz uma diferença danada um jogador desse e você vê como é o futebol. Na quarta-feira, contra o Atlético, jogou muito bem sem o Sidorf, foi lá contra o Atlético Paranaense. Lá no Dorival de Brito, não jogou. Jorge Vitória. Eu só conheci um jogador que jogava bem. E ele sempre ganhava, que era o Pelé. Agora... Esse jogava nada, né, Jorge? Só podia jogar, porque ninguém jogava nada, mas só ele. Lá eu acho que cada jogo é uma história, entendeu? Se você relembrar, ninguém aceitaria ou ninguém apostaria que a seleção brasileira fosse perder esse último amistoso. Lá ainda mais aonde, né? Lá na Basileia. E aí o que aconteceu? A seleção perdeu e a imprensa toda, ninguém criticou a seleção brasileira. A imprensa toda disse que o time estava cansado. Você acha que o Botafogo foi cansado? Eu lembro quando a gente saía de férias, a gente jogava mais do que continua sendo até hoje. Agora, você acha que o time do Botafogo já está cansado? Nada, eu acho que foi um jogo normal, né? Atípico. Que pode perder, do campeonato. Também penso. Agora, domingo é Botafogo e São Paulo no Maracanã. Eu acho que domingo é Botafogo e São Paulo no Maracanã. Vai ser um jogo muito bom. Da quem? Tecnicamente vai ser um jogo bom. Se voltar os jogadores, aquilo que eu falei, titular. O Botafogo não tem o Jefferson e não tem o lateral direito Gilberto. Onde que é o jogo, Edinho? Maracanã. O goleiro domingo, 16 horas no Maracanã, o jogo da TV. O goleiro reserva do Botafogo é bom. O Renan. Ele é muito bom. E o terceiro é de Volta Redonda, que é o Milton, que era da base do Volta Redonda. Esse garoto, Milton Rafael. Companheiro de pequenininho. O que você acha que dá? São Paulo ou Botafogo? Eu acho que vai dar empate. Você, Zé Maria? Eu acho que os treinadores devem falar o mínimo possível.
Nem o máximo possível, não. Mínimo possível. Para não estragar o jogo. Deixar o talento que você acha que dá? do jogador. Eu acho que dá empate. Dá empate. É um jogo de Vocês empate. aí? É a cara do jogo. Eu acho que o jogo pode dar qualquer resultado. Como o Jorge Vitória falou, eu acho que vai ser um jogo bom de se ver. Os dois times jogam de uma forma bonita, técnica, jogam para frente. Eu acho que vai ser um jogo bom de se ver e um certo resultado difícil da gente prever. Mas eu acho que empate seria um resultado previsível. No Maracanã, mesmo sendo no Maracanã? Não, acho que não tem muita diferença num time grande assim, esses São Paulo estádios. é um time solto, não tem muita diferença não. Com alegria. Você, Giba? São Paulo Eu queria... Você, Giba? Quanto o Rogério Ceni da Botafogo. Você acha? Eu queria só lembrar uma coisa que o Jorge Vitória tinha falado antes, que o Giba reforçou também aqui. Determinados times que vai jogar fora, jogar com a minha personalidade. Um técnico que eu estava esquecendo o nome aqui, o técnico do Bahia, Cristóvão Buarque. Eu lembro que o Vasco, quando jogava, ele era técnico, o Vasco jogava em qualquer lugar com o mesmo padrão de jogo, partindo para cima. E o Bahia está fazendo assim. Tá. Bahia você vê o jogo do Bahia. Uma vez nós saímos daqui, não sei se o Edinho estava nesse grupo, nós estamos fazendo 2 jogos em São Paulo. Um contra o Palmeiras e outro contra o Juventus. Empatamos com o Palmeiras de 1-1, gol do Sivaldo com 30 segundos. E ganhamos do Juventus e metemos 2-0 no Juventus. 3-0 no Juventus. Entendeu? Saímos daqui derrotado, nego gozando, imprensa, torcedor. Vai voltar. Pegar lá. Vamos de ônibus, né? Vamos de ônibus aqui em São Paulo. Sanduíche de mortadela pelo meio do caminho, entendeu? Hotel. Meia estrela. Na Avenida dos Radialistas, em São Paulo. Lá, eu lembro disso. Quietinho, certo? 3-0 no Juventus. É o Palmeiras, vamos lá. Primeiro que eu não deixei o Paulinho de Almeida falar. Botaram um banco aqui para mim e um para ele ali. Aí ele queria dar a instrução para o time dele. Quando ele começava a gritar com o time dele lá, eu gritava mais alto que o meu time daqui. Quer dizer, ninguém escutava. E ganhamos empatamos com o Palmeiras. Começamos ganhando de 1-0. Gol de Sivaldo do meio da rua. Mas ganhamos, empatamos, mas... Jogando muito. Mas com o árbitro roubando, entendeu? Olha aqui, deixa eu voltar aqui porque eu tenho... Então, na verdade, todo mundo já falou de São Paulo e Botafogo, mas quarta-feira nós teremos um jogo complicado. Botafogo e Atlético. Botafogo venceu aqui no Rio por 4-2. Estou ouvindo muita gente dizer que aquele golzinho que tomou em cima da hora vai de outro tirar o Botafogo da competição. Você acha que vai tirar, Zé Maria? Você acha que o Botafogo tem time para chegar lá e jogar de igual para igual contra o Atlético ou com o Ronaldinho e companhia limitada? Da Atlético. Da Atlético? Da Atlético. O Atlético vai fazer um bom jogo e faz jogo. O Atlético tem apresentado surpresa, grande surpresa. Tá certo, Jorge Vitória. Eu acho que não dá Atlético, não. Eu acho que o time do Botafogo, nessas situações de ser muito atacado, ele tem uma boa defesa. Então, boa defesa do goleiro? Não. O goleiro é o melhor em campo do jogo? Não, tem 2 zagueiros que são bons, que é isso? Não, mas esse quarta-feira o Jefferson joga. O Jefferson não joga no domingo, mas na quarta o Jefferson joga. O Botafogo também tem 2 zagueiros. O goleiro e o Dória. Exato, são dois. O Dória é jogador de seleção, eu também acho. Surpreendendo. Você acha o quê? Que dá São Paulo lá, dá Botafogo lá? Eu acho que dá Botafogo. Você acha que dá o quê, Zé Ivo? Eu acho que dá Botafogo também. 4-2, eu também acho. Eu não vejo problema não. O Atlético foi campeão da Libertadores? Foi, mas se você fizer um retrospecto, os gols decisivos... O Vitor não vai ficar defendendo apenas com pé. Então vamos pegar a história do Atlético. Sempre que precisou meter 2 lá dentro, ele meteu 2. Com uma vantagem. Ele fez 2 aqui. Então se ele fizer 2-0 lá, dá Atlético. Mas se ele levar um lá, ele tem que fazer quanto? Não. Ele meteu os 2 lá, mas o outro time perdeu um pênalti também, perdeu. Minuto, o Vitor pulou para lá direita, a bola pegou lá de esquerda. O que você acha que dá, Giba? Bola cruzada na área. Da Atlético? Eu acho que Bom, Zé Maria acha que dá Atlético. O Atlético liberou o Bernardo e arrumou o Fernandinho. Tem uma velocidade incrível, habilidoso. Você vai ver o que vai dar, Edinho. Olha só, são 23 horas e 40 minutos. Nós estamos na reta final do nosso Tribuna do Esporte. Você pode ligar, 3637-8199, sei que o telefone está ocupado direto, né? Mas você insiste aí, tem muita gente conseguindo, 3637-8199, 3337-8199, nós vamos sortear 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante e também um belíssimo presente da Gelaço para você aqui no nosso Tribuna do Esporte. São 23 horas e 40 minutos, quero tocar no último assunto aqui, até porque o assunto, nós estamos respaldados, porque trabalha com pessoas, né? Aliás, 2 trabalham com pessoas e 2 são ex-jogadores de futebol, ex-atletas profissionais de futebol. A CBF me soltou uma circular essa semana que é um absurdo. É um absurdo. Vocês sabiam
que o campeonato, vocês sabem que o Campeonato Brasileiro termina dia 8 de dezembro. Então as férias dos jogadores têm que ir até 7 de janeiro. No ano que vem nós teremos as mesmas competições que temos esse ano. Copa do Brasil, os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Taça Libertadores, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, e além da Copa do Mundo. Aí eles estão alegando que o culpado de ter que voltar antes é o Campeonato Estadual. Sabe o que vai acontecer? Jorge, Zé Maria, Giba e o Zé, os dois aqui trabalham com pessoas e vocês foram jogadores de futebol. Os jogadores de futebol esse ano não tem pré-temporada, não. Exato, que é muito ruim. Não tem pré-temporada. Com todas essas competições que a gente está falando, com a Copa do Mundo, os jogadores não vão ter pré-temporada. Sabe por quê? Porque eles vão sair de férias dia 9, joga até dia 8, a última rodada é dia 8 no domingo, voltam, saem de férias dia 9, voltam dia 4, que é uma... Dia 3, né? Dia 2, que é uma sexta-feira, joga na quarta, joga no domingo, joga no domingo, é a primeira rodada da Copa. Se ela realmente confirmar, isso é um absurdo, né, não, Jorge? E a pré-temporada? Edinho, a bagunça no futebol brasileiro, né, ainda hoje eu vi na televisão, sei lá, alguma coisa que eu vi, sobre o ex-presidente da CBF, né? O cara está tentando mudar para um país que é paraíso fiscal. Andorra. Só A França só 600 milhões e Espanha. de dólares que ele tem lá. É. E lá é um país que o cara não pode ser deportado. Quer dizer, ele ficou lá, ele fica lá com o dinheiro dele e ninguém Não, pode dinheiro mexer dele com não, ele. dinheiro nosso. 600 milhões de dólares ele tem lá no banco. Zé Maria, é um absurdo? É um absurdo. É um absurdo. É Mas não absurdo. tem pré-temporada, como é que explica? Não tem pré-temporada. Tem aquela sabateira, aquele monte de exame médico que a gente fazia antes. Antes de começar Bota a você pra pré-temporada. correr, você fica todo dolorido. Cheio de aparelho no corpo, cheio de fio. Travado. Faz sangue, fezes, urina, coração, neuro, urologista, tudo que tem direito de fazer. O cara faz de tudo, cardiologista, faz todos aqueles exames, para ver as condições. Isso aí já leva uns 15, 20 dias você fazer antes de começar a parte de campo. Os treinamentos, Então, isso aí o jogador já perdeu. Vai com o que tem. Mas isso aí o sindicato não teria que entrar no meio, não? Vai entrar. Será que vai? Vai. Giba, o que você acha dessa atitude, Giba? Radinho, é o que o Jorge falou. O futebol brasileiro, nós falamos, ó, tabela. Você pega a tabela do Campeonato Brasileiro, você vê o time tem 14 jogos. Mas a rodada é 16ª, cumprida. E eu acho absurdo. Tá indo pra 17ª. O cara pede para ir excursionar. Peraí. Agora, ontem no tribunal, alguém comentou que era por responsabilidade não só do campeonato, dos campeonatos regionais, mas por causa da Copa do Mundo, que é 2014. Mas eles sabem que a Copa do Mundo 2014, desde quando que eles sabem que a Copa é Há 4 anos atrás. Tem que se organizar. Isso é um absurdo, rapaz. Isso é o mínimo que a gente deveria se exigir, é responsabilidade, isso é uma responsabilidade com os atletas, que é o que ganha menos. O Jorge está dando informação aí, gente, que eu venho falando, a FIFA é riquíssima, a CBF é riquíssima, o ex-presidente da CBF tem mais dinheiro do que o Messi, do que o Neymar, do que eles vão ter no final da vida da carreira, nunca deu um pontapé, nunca chutou uma bola. O João Avelange roubou também. A federação é rica, que a gente pensava os clubes são pobres e os jogadores que são a razão do futebol. A matéria-prima. A razão do futebol são quem? São eles. É verdade, é verdade. Qual a situação dele? O Messi é rico, o Neymar é rico. Não, mas bota na média e bota no valor per capita, são pobres. E quem faz a história do futebol é o jogador. Agora, isso... Você fala em Flamengo, você lembra de quem? Você lembra de Zico, de Evarista? Não, eu lembro da Patrícia Amorim. Patrícia Amorim. Você fez uma pergunta no último programa, quando eu estive aqui. Você me perguntou o que eu achava do valor do passe do Neymar. Falei, isso aí é xixi, sai no xixi. Eu tenho um tal de Bali, que foi comprado por 340 milhões. Bali, nunca ouvi falar. Ninguém ouve falar. Agora tem uma coisa que já aconteceu ano passado, esse ano também aconteceu. Alguns clubes colocando time reserva, time de júnior, para jogar os primeiros jogos e até um primeiro turno quase de campeonato aí, né? O Atlético Paranaense lá no campeonato colocou... O Fluminense parece que fez isso, porque o Fluminense esse ano fez isso. Mas aí você tem que ter aquilo que eu digo, eu não sou nem contra, mas você tem que ter jogador de gabarito.
Não é você tirar uma melancia e botar uma cebola. É, Duque falou isso lá. eu acho que talvez o que você... Você colocar o time do Flamengo, Fluminense, botar aquela camisa para jogar com qualquer rapaz, o Duque falou eu lembro da época que você jogava que tinha aspirante. Eu ia no Maracanã às vezes para ver o jogo de aspirante. Era 11 em cima e 11 embaixo, só tinha um goleiro de reserva. E às vezes machucava o centroavante do time titular, o do aspirante já sabia que quem ia jogar era ele. Ele já era substituto. O lateral já era, o goleiro, quer dizer, pô, o cara sabia, bom, fulano machucou, sou eu. Fulano foi mal no jogo. Mas hoje, eu falei no início do programa, hoje, Zé, o Giba, o Jorge e Zé Maria, não são os jogadores que mandam. Quem manda não são os diretores nem os treinadores, são os empresários. Porque alguns e boa parte dos treinadores estão na mão de empresários. Aí muito fácil o seguinte, desculpa, é que os que estavam naquela hora eu não quis interferir, mas agora eu vou fazer uma interferência aqui, por favor. O empresário fica observando lá, o clube monta estrutura, tem que pagar tudo, financiar tudo. O empresário lá fala assim, esse interessa. O clube tem que trabalhar e financiar a massa, o grosso, a quantidade. Fica com o custo todo nas costas dele. O empresário vai lá, pinça um, pinça outro, às vezes de forma imoral, muitas das vezes de forma imoral, prejudicando o time formador. Ele vai lá e pinça um outro e se dá bem. O que o Jorge Vitório falou aqui é que precisava mudar na lei. Sabe por quê? Precisava mudar na lei. Você vai botar um jogador empresário aqui? Pode botar. Ele é o quê? Amador? 70% do clube, o resto é seu. Não tem lei. 70%, Giba. Botou, garoto, sabe por quê? Quero ver o empresário bancar o time todo. Porque, olha só, presta atenção. Eu acompanho, até porque a minha função de repórter, eu tenho que estar acompanhando, de apresentador, eu tenho que estar acompanhando. Eu acompanho as divisões de base do Rio de Janeiro. Tá certo? Aí você vê, aí vem seleção sub-17. O time do Flamengo tinha uma série de jogadores que nem estão no Flamengo mais emprestado, mas o Adem, o Matheus nunca apareceu. Aí você abre a página de determinados jornais grandes do Rio de Janeiro. Matheus, filho de Bebeto, assim mesmo, Matheus, filho do Bebeto, arrebentou, fez isso, eu sei. Aí no outro dia você leu, abre outro. Assim, filho do craque Bebeto, arrebenta, é a principal estrela do time do Flamengo. Você quer saber da verdade? Nunca vi ele jogar nada. Pra mim, ele é filho do Bebeto. Foi negociado com a Juventus? Mentira, tudo balão de ensaio. Não sei nem se ele é pior jogador que os outros, não. Mas eu nunca vi ele jogando. O Rodolfo, que pra mim é joga o melhor no time do Flamengo, titular, ele tá lá disputando o campeonato sub-20 lá. Ó. Ele não deve ter empresário, tá? Tem um outro detalhe de empresário, sabe o que é? O jogador do empresário, ele tem pasta de dente, escova de dente, tudo do melhor. Tem tênis importado, camisa curso importada, curso de inglês, estuda no colégio bom, particular, tem dinheiro, motorista para levar. Não tem nem comida, nem café. Tem um problema, né? A Unimed pagava para os jogadores dela, os outros recebiam. Vai dar o que resultado? Tem um negócio aqui. O Leandro Damião estava lá na roça, não teve base, não jogou em categoria, nunca foi federado, nada. Já com a idade avançada, o fazendeirão gostava, porque ele morava na fazenda. Chegou no Internacional e falou assim, eu sou sócio, ajudo, vou botar dinheiro no clube, bota esse jogador e testa ele aí, eu vou pagar o salário dele. Onde está o Leandro? E ele joga, hein? Fez um gol esse final de semana. Jogo de craque. Eu quero pedir ao pessoal do apoio técnico para trazer os telefones, né? As pessoas que participaram conosco do tribunal para a gente fazer o sorteio aqui dos 2 rodízios de massas do Matos Pizzaria e Restaurante e também do Prêmio da Gelaço. Ô Jorge, na verdade é o seguinte, cara. Infelizmente a gente tem laranja podre em todas as profissões. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que esse negócio do Bebeto é plantado. Ou alguém tem dúvida que é plantado? Cada um dá R$1 por mês. Hein? Ô Jorge, o que eu falo, a FIFA está rica, as entidades estão ricas, exceto o clube e jogador, que são as razões do futebol. Na verdade, o futebol deixou de ser um esporte, passou a ser um negócio, onde o risco é só do clube. Não é do dirigente, né, nem do jogador, nem do empresário. Quem assume o risco é só o clube.
São 23 horas e 51 minutos, já já nós vamos fazer o sorteio aqui de 2 rodízios de massas do Matos, pizzaria e restaurante e também um prêmio da Gelaço aqui na TV Del. Sabe o que acontece? Eu vejo, aí eu estou dizendo para você do filho do Bebeto. O Adrien, que é o cara, na verdade, que foi seleção e tudo mais, eu não vejo manchete nenhuma. Do filho do Bebeto aparece assim, Matheus arrebentou, Matheus e mais 10 fizeram isso. Quer dizer, isso está explicado. Aí quiseram empurrar ele em cima da Juventus, não deu certo. Sabe para que aquilo? Valorizou ele ganhou um salário. Mas o problema é o seguinte, é que os dirigentes do clube, eles é que são os empresários, eles é que bancam os torcedores. Lá em Brasília, nessa confusão que teve na torcida coletiva, tinha os caras que estavam presos lá na Colômbia. Igual muitos treinadores, eles são sócios, dirigente, principalmente de futebol, presidente de clube e treinador, uma grande maioria, eles são sócios dos empresários. Aí eles bancam as torcidas, eles são sócios dos empresários, aí tem treinador que é sócio de empresário, todo mundo sabe. Mas o que é falta? E aí que vai fazer? De uma lei. Mas não adianta, nós estamos no país. Que protegesse, porque o cara vai falar, você protege o clube? Pô, eu protejo o clube. Claro, é a razão. Depois do jogador, a razão do futebol nós vamos cair. Cadê a série? Tá piorada. Nós vimos vocês podem ter certeza, hein? Ele viu isso, a falou Unimed, comigo. Você lembra? Semana passada eu trouxe essa notícia aqui. A Unimed diz que usou o Fluminense, entre aspas, para chegar ao topo dos planos mais vendidos do estado do Rio de Janeiro. Um dos mais vendidos do Brasil. Ela já atingiu esse objetivo. Então ela vai sair dessa parceria do Fluminense, vai deixar o Fluminense. Espera que na hora que a Unimed sair, vocês vão ver o rumo que o Fluminense vai ficar. São 23 horas e 53 minutos. O Jorge, só tira aqui, enfia a mão lá no fundo, onde você quiser, tira um nome, mas não abre agora não, que eu já vou te pedir. Que eu vou tirar, você falou que... Um rodízio de massas do Matos. Mais ele mulher, né? Eu vou tirar do homem, quer ver só? Eu, hein? A José Maria, que é o homem das mulheres. Acabei de vir, não, depois dessa mulher não, fecha aí. Pulseirinha rosa, aí eu tenho medo. Tira o nome aí que você vai tirar o presente da Gelaço. O suor da roupa dele, que ele tá lindo, né? Que ele é muito bonito. É muito mulher, vamos falar sério. Agora que nós estávamos falando aqui, nós estávamos falando aqui do futebol, a corrupção, isso aí é endêmico. Infelizmente, em todo setor de atividade pública no Brasil, exemplo de autoridade política. Mas tem infelizmente, tem atitude, às vezes, 1, 2 canetadas honestas. Vale. O Edinho sempre fica falando. Bota o presidente lá que ele quer ficar, mas se ele der prejuízo, ele paga o patrimônio dele. Não faz ele declarar primeiro. Nossa, pega a o declaração. que o Cines falou hoje, eu te passei isso cedo. Que ele falou no negócio da torcida. Mas é a mesma coisa você colocar o senador, o deputado, para ser atendido no plano de saúde. Olha só, SUS. vamos para o sorteio. Um rodízio de massas do Matos, pizzaria e restaurante, sorteado pelo José Maria Bernardo. Maria Clara Oliveira, do Belmonte. Você foi contemplado. Brincadeira aqui, é a mulherada que participa mesmo. Maria Clara Oliveira do Belmonte ganhou um rodízio de massas do Matos, pizzaria e restaurante. O outro rodízio, Jorge Vitório Cozielo. Adivinha se essa mulher? Homem. Denilson Luciano, açude. Ganhou um rodízio. Ei, Denilson, até você na minha vida de novo. Ganhou um rodízio de massas. Não, esse é do açude, aquele mora em Barra Mansa. É isso, esse é outro. Na verdade, agora vamos para o prêmio da Gelaço, José Ivo de Souza. Luana Cristina Messias. Só tem mulher aqui. Um abraço, Luana. Daí, deixa eu anotar aqui. Apresentasse, hein, Luana? Amanhã eu entrego aqui um presente da Gelaço. Eu boto Gelaço. Essa tacinha cheia de sorvete. Aí, ó. Já pensou? Isso tudo é de participante, meu. Porque não tem miséria, não. Conseguiram falar, né? É verdade, Isso que conseguiram. Então, olha só. O Denilson Luciano do Açude ganhou um rodízio de massas do Matos, pizzaria e restaurante. A Maria Clara Oliveira do Belmonte também ganhou um rodízio de massas do Matos, pizzaria e restaurante. E a Luana Cristina Messias, sorteado aqui pelo José Ivo, ganhou o prêmio da Gelaço, tá certo? Bom, vamos então para a rodada final do nosso Tribuna do Esporte desse dia 27 de agosto de 2013. Qual, José? Qual telefonema? Eu gosto de saber. Não, eu te falo. 62, 102, a última vez que eu vim, agora é 150 e pouco. Por aí. Em nome do Unifor, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro, 7º melhor do Brasil. 33408400. Na hora de fazer a sua pós-graduação, a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu mestrado, escolha o Unifor. É o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro,
7º melhor do Brasil. E também da Ponte Alta Veículos, o seu concessionário Fiat da região. José Ivo de Souza, engenheiro José Ivo de Souza, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Tribuna do Esporte. Em breve, espero que você esteja aqui de volta. Foi agradável a sua presença aqui no nosso Tribuna. Boa noite, Zé. Edinho, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com pessoas ilustres, Zé Maria, o Jorge Vitório, meu amigo Giba, dos tempos da antiga Cecília. Você era o lateral esquerdo, né? Brincava um pouquinho. Brincava um pouquinho. Lateral é Cuno, eu não queria o Cuno. A gente tinha uma grande oportunidade de rever aqui os amigos e participar. E eu que agradeço essa oportunidade, estar sempre à disposição. Tá certo. José Maria Bernardo, em nome do Cicobi, o maior banco cooperativo do Brasil, 3347-0597 de Matos, Pizzaria e Restaurante, 3348-3420. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua oportunidade e tal, muito obrigado. Nós vamos direto para a sua casa para a Festa Camila, né? Estou ficando sócio aqui, aos pouquinhos estou chegando. Mas obrigado à companhia de todos vocês. Pode reclamar, não, o cachê é bom. Eu sei que cachê não reclama não que o cachê é bom. Mas deixa um abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela sua oportunidade. Tá certo. Em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família, 3347-0321, casas prontas para você morar. Na hora de alugar, vender, financiar, trocar, quer trocar? O Jorge Vitório tem uma casa, só que a casa do Jorge Vitório vale uns 5 milhões, aí não dá para trocar não. E também da Aspen, concessionário Chevrolet, olha, 12 modelos, 0 quilômetro para você. 1º de setembro, hein? Não está errado, a inauguração da nova Aspen, do showroom da Aspen, concessionária Chevrolet. Jorge Vitório Cuzelo, uma dos orgulhos da capital brasileira do aço no futebol. Ele foi um dos primeiros, né? O meu amigo alemão de gozada. Eu tenho uma história com o Jorge Vitório, não posso contar aqui no aço, não fica chato, né? Mas tem aquela bicicletinha até hoje, né, Jorge? Tem lá guardada? Seu Vicente, que saudade da Ana Tereza, que saudade, né? E o Jorge Vitório foi um dos primeiros a sair daqui para um clube, né? Da nossa geração, foi um dos primeiros que saiu. E é orgulho para todos nós da capital brasileira do aço. Formado em educação física, homem sério, bom pai de família. Tem 2 filhas que parecem com a esposa dele, que é bonita, e tem um filho que também parece com a esposa, deram sorte. Mas Jorge Vitório não era fácil não, conheço bem. Obrigado pela sua presença aqui, Jorge, brilhantando como sempre. Um abraço, obrigado pelo carinho de você ter vindo aqui. Eu sei que você é um homem ocupado, saiu direto da sua casa para cá. Obrigado pela sua presença, viu, Jorge? Eu agradeço e quero parabenizar você pelo seu programa e a sua produção, que é um dos programas mais simpáticos que eu participei até hoje. Muito, vocês estão de parabéns. E foi um prazer participar dessa noite aqui com o Ivo, com o Giba e, infelizmente, com o Zé Maria. De pulseirinha rosa e tudo mais. Exato. Eu tenho sofrido, rapaz. Em nome da Gelaço, 33430984, há 40 anos com o melhor giro para você e para o seu comércio. E da Intacta, a maior empresa de segurança do estado do Rio de Janeiro, Gilberto Hugo Murta da Fonseca. Até terça. Até segunda no tribunal, terça aqui. Até segunda no tribunal, terça aqui. Hein? Não. Zé, audiência é contigo. Não, o Hugo teve que ir. Eu voltei sexta-feira, gol de biquinho. O Hugo assistiu de perto, Edinho. Duro. Um abraço, Edinho. Jorge, um prazerzaço. Zé Maria, Zé Ivo, um amigaço. Meu lateral esquerdo. Nosso lateral. Quero deixar um abraço aqui pro meu sobrinho, neto, Bernardo, filho da doutora Gisele. Um beijo, Bernardo. E que hoje se formalizou flamenguês, que recebeu o uniforme completo do Flamengo hoje, completo. Tá certo. Um beijo para a tia Zila também. Um abraço. Para você que esteve conosco aqui no Tribuna do Esporte, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer ao Rogério, ao Sancler, ao Max, e um beijo para a Laís, né? Um beijo para a Leise, minha irmã que está completando um ano de aniversário. Para o Paulinho, meu irmão, também completando aniversário. Obrigado pela audiência. Fique com Deus. Até a próxima terça-feira. Que Deus possa estar abençoando você, sua casa, seu trabalho. Que você tenha uma semana abençoada. Até terça-feira, se Deus quiser, aqui na TV Ideal, canal 8, Rede Cine Televisão. Um abraço, galera.